Alô, alô! Sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. E hoje o mesa é especial porque é Dia dos Pais. Então, em nome do timaço de Michele Janela, em nome do timaço da Gazeta, um feliz Dia dos Pais para você que está ao lado da sua família e vai acompanhar o nosso Mesa Redonda. Muita paz, muita saúde, aproveite ao máximo o seu dia com a família e com os filhos. E você com o seu pai, não é verdade? Até porque, fique com a gente, porque a gente está invadindo a sua casa com muitas, mas muitas atrações de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e, claro, projetando o que se fala há mais de 10 dias da cidade de São Paulo, que é o clássico São Paulo e Corinthians na quarta-feira, valendo vaga a decisão da Copa do Brasil. Mesa Redonda vai, nós vamos mergulhar no clássico, vamos mergulhar nas histórias de São Paulo e Corinthians para a próxima quarta-feira. O São Paulo que foi roubado. O São Paulo foi roubado no Maracanã. Tava com o time reserva ganhando do Flamengo de 1-0 e a gente vai falar aqui, porque o jogo terminou empatado, mas para mim, meteram a mão no tricolor. São Paulo vai enfrentar o Corinthians e o Corinthians, com força máxima hoje, bateu o Coritiba. O Alexandre Silvestre esteve por lá e traz tudo para você desta vitória corintiana e da invencibilidade do Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. Claro que tem o quem é melhor, né? Um jogo desse tamanho na quarta-feira, a gente vai ter um quem é melhor. Muita tranquilidade, a gente vai discutir posição a posição. A gente já vai começar o jogo da quarta-feira aqui no Mesa Redonda. Tem Palmeiras, o Palmeiras entra em campo amanhã. Tem a estreia do Aguirre. Vamos falar também da estreia do Aguirre. O Santos tomou uma sapatada do Fortaleza, meu amigo. E o Neymar está indo pro Al Hilal, hein? Essa é a possibilidade. E claro, como todo domingo, você sabe, temos convidados mas muito especiais, né? E eu começo com um parceiro que da casa, esse é da casa, não tem como não falar que é da casa. Eu não vou nem dar spoiler, não. Ô, Chile, coloca na tela, porque esse é da casa. É amigo, irmão, mas é da casa. O convidado de hoje do Mesa Redonda gosta de balançar geral às tardes da TV brasileira. Reinaldo Gotino é jornalista, apresentador da Record TV, palmeirense e ex-integrante aqui, do nosso time de repórteres esportivos da TV Gazeta. Estou ao lado do Marcos, goleiro do Palmeiras, experiente, mais uma competição. Seja muito bem-vindo à tua casa, Gotino! Aê, que legal! Que barato! Pô, já me pegou na emoção aqui, já tô chorando. Que delícia ver isso. Que honra estar aqui. Você sabe que eu adoro vocês. Você é meu amigo, meu irmão, a Michele também. Pessoas maravilhosas. Foi por sua causa, inclusive, que eu me apaixonei pelo negócio de apresentar programa na televisão. Como é que é essa história, Gotino? Minha causa? O que eu tenho a ver com isso, Gotino? Cara, a gente trabalhava junto e você sempre foi o grande Osmar Garrafa que eu ouvia no rádio. Você é só um pouquinho mais velho que eu, alguns anos só, mas você começou cedo. Você fazia parte da equipe do Osmar Santos, Rádio Globo, uma coisa maravilhosa. E a gente veio trabalhar aqui. E a gente sempre teve um time muito unido aqui. A gente saía para almoçar e demorava 3 horas no almoço, que era uma delícia a resenha, um ambiente maravilhoso. E no sábado tinha o Jornal da Gazeta, tinha o programa de esportes, o quadro de esportes dentro do Jornal da Gazeta. E eu não era apresentador. E você e o Celso que faziam aos sábados. E um dia você não pôde vir e você falou, Gotino, eu tô ligando para você, você pode fazer lá? E eu já tô conversando com o pessoal lá, o pessoal falou que confia, você topa? Falei, pô, com o maior prazer. Vim aqui, apresentei a primeira vez. Depois que eu apresentei o programa de esportes aqui, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Adorei, cara. Primeira vez que eu apresentei o programa, assim, ao vivo, eu me apaixonei por aquilo, saí daqui e falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E Deus acabou abençoando, o caminho foi maravilhoso. Eu tenho até um outro cara aqui, o Alexandre Silvestre, que a gente se conheceu na Grécia e ele entrou no meu lugar, porque ele me ajudou lá na Grécia, a gente estava cobrindo Olimpíada, Paralimpíada, tudo, e eu fui fazer uma matéria da estreia do Rivaldo no Olympiacos, jogava com o Giovani, esse cara pegou... Eu tô falando demais aqui, mas é o seguinte. Você tava de saída da Gazeta, é isso? Não tava de saída nada. Eu trabalhava aqui. Você indicou o Silvestre. E eu fui pra Olimpíada e pra Paralimpíada fazer lá a Paralimpíada em Atenas, na Grécia, e eu cobri o evento, mas eu falei assim, eu trabalho na Gazeta, a Gazeta é mesa redonda, é futebol. Eu vou fazer a estreia do Rivaldo. Falei, alguém tem uma câmera, alguém pode me ajudar aqui? Esse cara chegou, falou assim, eu posso te ajudar, falo inglês fluente, tô com a câmera aqui, vamos lá. Fomos fazer a estreia do Rivaldo, fizemos. Estamos dentro do trem, ele saca uma carta
e a carta foi escrita pelo chefe dele na época, o Tata Muniz, que está aqui hoje com uma baita coincidência. E a carta dizia assim: Silvestre, na vida você tem que embarcar no trem certo. Esse trem é o certo. Você vai lá, divirta-se, faça o seu melhor. E a gente descendo no Karaiskak, o estádio do Olympiacos, fizemos a cobertura, fizemos Giovani, fizemos Rivaldo, mandei o material para cá, foi um estouro, coisa maravilhosa. Por isso que eu me sinto muito bem, quando o primo me convida para vir aqui, eu vou lá e falo com a minha direção: pô, libera para eu ir lá no Mesa Redonda, porque eu tenho uma história linda e maravilhosa. Trabalhei 6 anos aqui. Ah, que legal, que legal. A gente que fica feliz... Obrigado, desculpa, falei muito. Não, imagina. A gente que fica muito feliz porque o Gotino é um irmão, ele é da casa. Realmente, você viu a história, o Gotino contando aqui, né? A gente, tá todo mundo muito misturado aqui, arrepia realmente. É muito legal, agradecendo a TV Record pela sessão do Reinaldo Gotino. Sucesso durante a semana nas tardes lá na Record. Hoje reforço para o Mesa Redonda. E ele já deu o spoiler do outro convidado, que também é muito da casa, né? Mas vamos fazer a apresentação dele, né, Chileno? Vamos colocar na tela aí, porque esse aqui eu vou falar para você, hein? Esse aqui, ele tem uma língua afiada, esse fala. Eu gosto de cara assim. Põe na tela, apresenta do nosso outro convidado, Chile. Cracaço dos microfones, talento do rádio e também da TV. Características do nosso amigo do peito e jornalista Otávio Muniz, o grande Tata Muniz, convocado pelo professor Osmar Garrafa para compor a equipe do Mesa Redonda de hoje. Repórter com passagem marcante pela TV Bandeirantes e locutor dos Jogos Olímpicos de 2012 pela TV Record, o queridaço Tata Muniz já trabalhou em vários veículos de imprensa, inclusive aqui na Rádio Gazeta, no timaço do saudoso Pedro Luiz. Hoje o Tata é narrador do Band Esportes e tem outros projetos pessoais aí que ele vai poder contar pra gente. Seja bem-vindo ao Mesa, Tata Muniz! Aê, Tata! Que legal, né, Cupido está na mesa. E juntou Reinaldo e Alexandre. É verdade. É muito legal. E eu saquei a carta no trem, indo pro estádio. Ela estava guardada, eu esqueci, dentro da bolsinha da câmera que você me entregou às pressas no aeroporto. Leva e faz o making off. Que legal. Né? E aí eu tiro a carta. Enfim. Hoje é Dia dos Pais, né? É um dia muito especial, porque quando eu vim para a Fundação Casper Libero em abril de 86, viu, Mi? Foi a última passagem de microfone que meu pai vivo acompanhou. Eu cheguei aqui, egresso da Super Rádio Tupi, a equipe era do Pedro Luiz Pauliello, e eu vim para a Gazeta, e foi a última coisa que meu pai viu eu fazer, Miller, vivo. Porque depois, quando eu saí para ir para Bandeirantes, ele não estava mais. E, aliás, foi ele que acertou meu contrato do Pedro Luiz com o Darcy Reis. O que eu fiz para vocês dois, nada mais do que qualquer outra pessoa faria para fazer o destino trilhar. Você tinha que obter o sucesso que você obteve na sua função, e nós fomos colegas em Pan-Americano e Olimpíada, e você é como se fosse meu filho, você sabe disso. Você tinha que estar no lugar que você está hoje. Então, isso aqui no Dia dos Pais, e esse encontro único, para mim, é espetáculo. Só podia ser você mesmo a fazer esse tipo de coisa. O Garrafa, não, e só para concluir a história, meses depois a Record me chama e eu aviso que eu estou indo para a Record, porque trabalhar com esporte não é fácil, né, meu? Você trabalhar sábado à noite, domingo à noite, quarta à tarde e tal, à noite, quinta à noite. E aí eu estou indo embora, eu falei assim, olha, mas eu queria sugerir uma pessoa para o meu lugar. Tem um cara que ajudou a gente lá na Grécia, um cara fora de série. E aí a direção da Gazeta falou assim, ele foi ponta firme com a gente, manda o material aí, vamos avaliar. Uma semana depois ele estava trabalhando aqui no meu lugar. Foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu, que a gente curte até hoje, ficamos grandes amigos. Bom, vocês já sentiram que a energia está muito positiva aqui. Eu tenho o Zé Paz ao vivo no Rio de Janeiro, ao vivo no Maracanã. Terminou agora o jogo do São Paulo, o Zé vai entrar aqui do Maracanã. Obviamente, ele já deu boa noite dele. Boa noite, Silvestre. Boa noite, tudo bem? Miller, boa noite. Boa noite, Garrafa. Michele, antes do Rio de Janeiro, seu boa noite, presentes e enquete para o nosso público, Michele. Boa noite, Garrafa. Muito gostoso ter o Tata Muniz aqui, ter o grande companheiro Reinaldo Gotino, que hoje tem esse tamanho imenso e quando estava aqui com a gente, continua sendo a mesma pessoa de antes. Era muito gostoso mesmo quando a gente saía. E almoçar com toda a turma do esporte aqui, aquela resenha gostosa. Gente, é bom demais, viu? E hoje, parabéns para todos vocês, paizões aí. Essa mesa aqui é pai da pesada, viu? Pessoal, seguinte, presente
presentes de hoje para você que está em casa. Tem luva profissional, presente da Poker, mais uma bola da Topper, que ambos são presentes da loja Gol de Placa de Santo André, junto com uma camisa tamanho P da Rádio Gazeta FM. Esse é o presente número 1 para você colocar hashtag Mesa Redonda no Twitter e conversar comigo. Segundo presente da noite especial, camisa do Flamengo tamanho G. Camisa do Flamengo, tamanho G. E olha, todos os nossos convidados vão ganhar essa caneca aqui da @ContreiraCanecas. Obrigada pela caneca estilizada do Mesa Redonda. E a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é a seguinte: quem avança para a final da Copa do Brasil? Aí no Majestoso, o Coringão ou o Tricolor? Corinthians ou São Paulo? Votem em gazetesportiva.com, Garrafa. Legal, legal. Então eu falei que o Zé Paz está lá no estádio no Maracanã, papai do Theo. A gente pode chamar o Zé, Chile, é isso? Vamos lá? Então vamos direto ao Maracanã. O São Paulo terminou o jogo agora. Para mim, eu quero ouvir o Zé Paz. A gente vai ilustrar aqui os lances e o que aconteceu lá no Maracanã, na estreia de Rames Rodrigues. E estamos com o Zé Paz lá. Boa noite, Zé. Situação de momento aí no Maracanã para São Paulo 1, Flamengo também 1. Jogo que antecede o Majestoso da próxima quarta-feira. Parabéns pelo Dia dos Pais, Zé. O Theo está aqui em São Paulo, mas você o representa bem aí no Rio de Janeiro e também no Mesa Redonda. Boa noite, Zé. Boa noite, querido Osmar Garrafa, um prazer enorme falar contigo aqui no Mesa Redonda. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o nosso programa nesse domingão. Feliz Dia dos Pais para todos que estão assistindo o nosso programa, especialmente, claro, para o meu papai, seu Francisco, que está lá em casa assistindo. Tenho certeza absoluta. Estou aqui no Maracanã, estádio Jornalista Mário Filho, aqui no Rio de Janeiro. Olha só, toda a imprensa posicionada aqui. O Braguinha vai mostrar para vocês, ó. Estamos aqui à espera do professor Dorival Júnior, então, depois desse empate aí, Flamengo 1, São Paulo também 1, São Paulo que saiu na frente ainda no primeiro tempo com o Lucas Moura, que hoje jogou como titular, foi o capitão de São Paulo na partida aqui no estádio do Maracanã. Estamos esperando o Dorival aqui. E aí no segundo tempo o Flamengo acabou empatando o jogo num lance de polêmico, viu, Garrafa? No primeiro tempo, é bem verdade, o Flamengo pressionou bastante a equipe do São Paulo, teve até um certo controle da partida, mas não foi nada efetivo. A torcida do Flamengo gritando muito, pressionando os próprios jogadores, chamando o time de sem vergonha, reclamando muito do presidente Landim também, depois da eliminação aí na Copa Libertadores da América na semana passada para o Olímpia fora de casa. Então uma panela de pressão aqui no Maracanã hoje, mais de 60 mil pessoas aqui para acompanhar esse jogo entre Flamengo e São Paulo. E no segundo tempo o São Paulo teve a chance de matar o jogo em 2 lances. Rames Rodrigues primeiro entra aos 20 minutos na vaga do Pato, chuta a bola, vai para fora, depois ele dá um passe para o Wellington Rato, que perde o gol, e aí então o São Paulo toma ali um contra-ataque. Minutos depois sai o pênalti, e aí um dado interessante. Vou pedir mais uma vez o Braguinha mostrar para vocês aqui como está a situação. O pessoal está se movimentando por aqui, viu, Garrafa? Testando o áudio para lá, testando o áudio para cá, sempre interessante mostrar para vocês aqui que acompanham o Mesa Redonda aqui, no momento em que já foi colado o banner do São Paulo na sala aqui de entrevistas coletivas no estádio do Maracanã. E aí, só retomando em relação ao jogo, para a gente finalizar, eu já devolvi para você, Garrafa, não entendeu nada, porque o telão parecia que o Luiz Araújo estava impedido no momento ali do lance, que depois acabou originando o pênalti em cima do Luiz Araújo, pênalti cometido pelo Michel Araújo. E aí ninguém entendeu nada, a torcida do São Paulo comemorou porque achou que o lance estava impedido. O árbitro disse que não, que foi pênalti, o VAR confirmou o pênalti para o Flamengo. Pedro, que tinha entrado na vaga do Gabigol, bate, faz gol, uma festa danada, o Flamengo ainda vai para cima, tenta a virada, mas a virada não acontece, 1-1, placar final. Eu vou seguir posicionado aqui na sala de entrevistas coletivas, esperando o Dorival, e assim que ele chegar aqui, já recebi a informação que o homem já tomou banho, já está de banho tomado, vai vir daqui a pouquinho para dar entrevista coletiva. Claro, a gente vai mostrar tudo ao vivo no Mesa Redonda. Vamos passear aqui pelo Maracanã, mostrar muita coisa bacana que tem aqui no estádio Jornalista Mário Filho. Um prazer enorme estar aqui no Rio de Janeiro, trazendo tudo para você, tá bom, Garrafa? Devolvo para você, daqui a pouco eu volto aqui direto do Maraca. Fica por aí, Zé, fica por aí. Só vou pedir ao chileno, se você já tiver, Chile, separado aí, ou pelo menos posicionar esse lance, que para mim, daquilo que a gente viu na redação, né? A gente não tem o lance ainda? Não temos... Tá bom, mas todo mundo aí acabou ouvindo o jogo, a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês o lance que gerou o empate pro Flamengo. Eu peço pro Zé Paz, inclusive, dar uma olhadinha no microfone dele lá, se é cabo, o que é, tá dando um picotezinho aqui, e o Zé Paz já volta lá do Maracanã. Miller, uma estreia do Rames Rodrigues, que entra no segundo tempo, o São Paulo todo reserva,
todo reserva, exceção feita ao Lucas, que eu entendo que vai começar contra o Corinthians. O Alisson vinha sendo titular, mas não sei se com a entrada do Rames ele pode sair do time titular, mas um time praticamente reserva. São Paulo estava trazendo 3 pontos, traz 1 ponto, mas vem gigante e com o gol do Lucas, né? O primeiro gol do Lucas no retorno, Miller, daquilo que se acompanha o jogo. O primeiro tempo de São Paulo foi bom, muito bom. São Paulo teve uma dinâmica de jogo legal. Lucas, na individualidade, fez o primeiro gol. O Flamengo, claro, né? Um time muito mal posicionado dentro de campo. O São Paulo se aproveitou disso e fez um gol com o Lucas. Já no segundo tempo, acho que teve um pouco mais de equilíbrio o jogo. O Flamengo estava perdendo e foi para cima, mas foi para cima sem muita responsabilidade, né, na parte tática defensiva. E o São Paulo tinha a bola do jogo, né, para decidir a vitória, ratificar a vitória, com o Wellington Rato, que acaba errando o gol. E na sequência, o jogador do São Paulo faz o pênalti no Luiz Araújo, que entrou muito bem no jogo, hein? Muito bom jogador. Ele era do São Paulo, inclusive, você sabe disso. Acho que o São Paulo, infelizmente, perdeu 2 pontos, porque o São Paulo jogou mais que o Flamengo. O Flamengo mais na individualidade do que no conjunto. O São Paulo mais no conjunto. Mas quando a individualidade precisa, o Lucas Moura, você sabe muito bem que ele é agressivo, ele é objetivo. Tanto é que no gol, né, ele cortou pelo meio, para a direita, para a esquerda, e na perna boa dele conseguiu fazer Olha, o esse gol. é o lance, ó. A gente não tem a imagem no detalhe, Miller. Aí você pode frisar, Chile, um pouquinho antes, deixar dentro do possível, a gente vai repetindo esse lance aí. A gente está aguardando as imagens da detentora dos direitos, que no caso é a TV Globo, mas a nossa imagem à distância, e eu vi durante o jogo, não entendi que houve pênalti algum. O jogador de São Paulo, ele deixa o pé assim, até tira. Um pouco o jogador do Flamengo encosta na perna dele e o árbitro dá pênalti. Mas o São Paulino não pode reclamar. Por quê? O São Paulino não pode reclamar. Porque quando o Palmeiras reclama, é chororô. Quando o Palmeiras reclama e fala do sistema, é chororô, aí todo mundo vem pegar no pé, fala, os palmeirenses estão chorando. Aí o sistema é bruto, reclama agora. Então, agora vale a reclamação? Agora vale a reclamação? O sistema é ruim para todo mundo, mas quando o Palmeiras reclama, o Palmeiras reclama porque o palmeirense fala em mania de perseguição. Não, o palmeirense reclama quando ele sofre, quando ele sofre uma situação como essa. Quando ele sofre uma situação como essa, ele reclama. O Palmeiras não está reclamando dos outros lances, o Palmeiras reclama do seu próprio jogo. Apesar do senhor ser convidado, tô falando como torcedor, Apesar, eu vou chegar aqui. Tá doendo ainda a eliminação. Eu vou chegar aqui. Torcedor, eu tô aqui como torcedor. Miller, nós temos intimidade, nós temos intimidade. Apesar de o senhor ser convidado, nós nem chegamos no Palmeiras, o senhor já está querendo meter o Palmeiras na discussão do São Paulo. Não, porque quando o Palmeiras reclama, e aí hoje todo mundo tudo é clubismo. Palmeiras reclama, não pode, que não sei o que, chororô, não sei o que, reclamação. Vai lá, vai lá enfrentar. Eu gostaria que o senhor analisasse, mesmo que a distância, sobre o lance, se foi ou não foi pênalti. Eu acho que o São Paulo foi prejudicado, acho que o São Paulo jogou muito bem, acho que o Lucas entrou muito bem, baita contratação, acho que vai ajudar muito o São Paulo. Só que, quando o Palmeiras reclama, e o Palmeiras vem sofrendo. Estou falando como torcedor, estou aqui como torcedor, não estou em nome do Palmeiras nada. Seguinte, eu estou aqui para falar, o Palmeiras reclama porque vem sofrendo. O São Paulo começa a brigar lá em cima de novo e vai sofrer as consequências também. Bem-vindo ao clube, São Paulino. Eu vou voltar ao Maracanã. Mas sem Ô, teoria Zé, de conspiração, viu, Gotinho? Porque amigos, negócios à parte, viu? enquanto eu vou passar aqui com o Tatá e com o Silvestre, e eu quero o Zé ouvindo a opinião dos jornalistas aí no Maracanã se foi ou não pênalti, não é? O pênalti ele pouco importa para o clássico da próxima quarta-feira, que a gente vai falar muito. Mas eu quero a opinião dos jornalistas que estão na sala de entrevista, que estão aí no Maracanã com o Zé Paz, mas antes, Tatá Muniz entra nessa roda aqui, não vou ficar distribuindo a bola pra você não. Falou. Ô Zé, presta atenção, como você é o único jornalista paulista que está aí na sala de imprensa, eu tenho certeza absoluta, porque o resto é tudo off-clube, ninguém vai. Então é só a Gazeta que está aí. Então já vou dizer a você que vai dar 100% de pênalti pro Flamengo, porque desgraçadamente 98% da imprensa carioca torce pro Flamengo. Isto posto... Eu estava no elevador com o nosso assessorista aqui da Fundação, São Paulino, que falou que foi pênalti. Então, queria ver em detalhe. Agora, a melhor coisa do jogo é o Lucas Moura, né? Estrear desde o começo, o drible que ele deu, a infiltração que ele fez. Jogador diferente, que na quarta-feira vai dar um enorme trabalho. Até porque ele veio da Europa, ele voltou para 6 meses de contrato para jogar este jogo. Isso aí. O restante é tudo complemento. O Rames
pelo que entrou só no segundo tempo. O Rames ainda vai mais um tempo. Acho Mas que o Lucas Moura... contra o Corinthians, Silvestre, você acha que também não tem possibilidade do Rames começar jogando? É pouco provável, né? Eu acho pouco provável, pensando com a cabeça do Dorival. Agora, se ele tiver bem fisicamente para jogar meio tempo, eu coloco de começo. Um jogador desse nível, não penso meia vez. Vamos voltar então ao Maracanã. O Zé Paz, você começa me respondendo como foi a estreia do Rames e passa com os jornalistas que aí estão sobre o lance de pênalti, né, marcado para o Flamengo no finzinho, já praticamente nos acréscimos, O Rames foi bem no segundo tempo, pelo que você está sentindo, pode começar o jogo, é mais uma opção para o Dorival? Olha, Garrafa, sinceramente eu acho bem difícil o Rames começar esse majestoso da próxima quarta-feira como titular, apesar de, na minha modesta opinião, ele ter que ser titular nesse jogo. Ele tem que ser titular porque joga demais, entrou aos 20 minutos do segundo tempo na partida, e ele teve duas grandes chances ali, como eu disse na minha primeira entrada, um chute de canhota, a bola passa raspando, ele mete um bolão para o Wellington Rato, e o Wellington Rato que poderia matar o jogo, acaba perdendo, e aí, minutos depois, o Flamengo acaba empatando o jogo no Maracanã. Vou pedir pro Braguinha dar um zoom aqui, ó, pra gente fazer um jornalista fala aqui com a rapaziada. Olha só, antes da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, já perguntando aqui pro meu querido, tudo bom? Como é o nome? Bruno Castanha. Ô, Brunão, você achou que foi pênalti ali mesmo? O cara tava impedido, não tava? O Luiz Araújo no lance ali pro Flamengo. O que tu achou aí? Não, impedimento não tava, né? Não Passou tava. a linha lá, tava mais interpretativo. Mas tem o contato. Se foi um contato, o arbitragem entendeu que sim. Aí tem muita reclamação por parte de São Paulo, tem encontrando os integrantes ali falando, não foi pênalti, o contato teve. Aí é da interpretação da arbitragem. Obrigado, então, aí, obrigado pela tua participação. Eu devolvo pra vocês, daqui a pouco eu volto, então, com o Dorival Júnior, que deve pra chegar aqui, viu, Garrafa? Vai, daí daqui a pouco eu retorno. Ô Zé, eu quero que você dê uma olhadinha no seu cabo do microfone aí, não sei se é o cabo ou se é o sinal que tá chegando, que tá dando um pequeno picote aí no seu sinal aí de áudio, imagem sensacional, mas um pequeno picote, de repente trocar esse cabo aí a gente pode melhorar. Pois não, Silvestre? Garrafa, teve contato. As pessoas agora estão analisando futebol assim no microscópio, relou a ponta do... Cara, futebol é jogo de contato. Você vai dar qualquer coisa é pênalti, qualquer mãozinha na bola é pênalti, qualquer contato é pênalti, você estraga o jogo. Absurdo isso. Não vou nem discutir se estava impedido, se não estava impedido, porque essa linha do VAR aí, Man Baby aqui do Brasil, que você não enxerga nada, a linha torta, nunca vi. Agora estou analisando futebol no microscópico, no subatômico, qualquer coisa é uma reladinha. Não, enfim, desculpa. o que houve o contato, houve. Futebol é um esporte de contato, mas eu acho que não compensa muito se aprofundar nessa penalidade. Eu quero projetar esse São Paulo para quarta-feira, aproveitar vocês aqui, para que vocês façam um balanço. Rames, só 45 minutos, o Zé disse que pouco provável que ele comece jogando. O Zé até começaria. Eu quero saber de vocês, Miller, principalmente você, que está lá nos bastidores do Morumbi, conversando com todo mundo. O que se fala lá? O Rames, ele chega a imagem da Globo. Já temos a imagem da Globo aí, vamos ver. Pera, põe tela cheia, vamos ver o lance. Ó. Jogada, o que é isso, gente? Isso aqui não é pênalti em lugar nenhum do mundo. O Luiz Araújo, ele derrete, cara, na jogada, sabe? Tá fazendo a dele também. Detalhe de novo. Tudo bem, mas... Pera aí. Que há um toque, né? Olha lá, essa é a imagem, ó. Olha lá, o jogador cai depois. Ele cai meia hora depois, Miller. Encolhe a perna, o jogador de São Paulo encolhe a perna. Não quero fazer o pênalti. Os outros não querem fazer a mão na bola. Como é que é, Michele? Não, aqui todo mundo concorda. Roubaram sim o São Paulo, é 100%. Não tem, não tem ninguém aqui falando que tenha sido realmente pênalti e tudo mais. Eu não daria. Isso me lembra o filme Boleiros, né? Cai na área que a gente marca. Marcar um pênalti. Miller, tivesse você no apito, Miller. Isso mesmo. Obviamente com o lado jornalístico, não com o coração. Você daria esse pênalti? Porque fica, na minha visão aí, fica claro e evidente que ele cai, depois. ele provoca, depois. Ele não é o toque que derruba o jogador do Flamengo. Qual a sua avaliação? Você daria ou não? Não daria pênalti não, absolutamente. É claro que quem deu pênalti foi o árbitro, né? Ele está em cima do lance. Você sabe muito bem que, como o Tatá disse muito bem, que 98% da imprensa carioca é flamenguista, 50% da arbitragem VAR é flamenguista também. Então, infelizmente você quer o quê? Olha só, o árbitro que deu pênalti, Gotino, olha. Isso. Não foi o VAR. Não, e ele estava saindo da área, né? Ele estava no sentido contrário, estava saindo da área. Exatamente. Mas o VAR ratifica, porque não chama o árbitro Ele lá. sofre o contato que não dá pra derrubar nenhuma mosca. É isso. Aí depois ele se joga.
Aí o árbitro flamenguista deu o pênalti pro Flamengo. Impedimento, hein? O Não, detalhe mas aí não entra nessa polêmica, já o VAR já falou que não foi tá impedido. impedido não. Parece que não tava impedido O não. contato Coutinho. que ele sofreu foi de costa, é isso? Ele tá saindo da área. Tipo assim, o jogador de São Paulo tá de costa? Não, é o Não, diferente aqui que fez a falta. o jogador do Flamengo É que tá tem um atrás que voltando parece que vai e Luiz puxar pra Araújo ele. tá Isso. saindo. Ele tá saindo da área no sentido contrário. Exatamente. Eu não numa consigo marcadinha. achar o pênalti. O que induziu o árbitro a erro é a ação que o menino do São Paulo faz, levantando a perna, andando para frente, mas levantando a perna. Agora, se no futebol não puder mais levantar a perna, né, Tatá? Claro, só que agora com a imagem no detalhe, que é o que eu tinha dito, ficou claro para mim que não houve pênalti nenhum. Sabe o que eu acho, gente? Você também não daria, o Gotino, o pênalti? Não daria. Silvestre. Eu acho que hoje em dia é o seguinte, o jogador de futebol estão falando tanto em movimento natural e antinatural para abraços, né? O jogador hoje, para não fazer nada, para não fazer falta, ele tem que fazer um movimento antinatural como ser humano. Então, o jogador tentou tirar a perna para não fazer a falta. Outro dia, o jogador tentou tirar a mão para não... A bola... Querem o quê? Agora, o Garrafa, se você me permite. Claro, à vontade, Coutinho. esse gol do Flamengo foi mais prejudicial pro Flamengo do que pro São Paulo. Por quê? Porque o empate vai mascarar essa crise que está no Flamengo e o São Paulo ele vai permanecer. Se perde hoje no Maracanã, Caía se hoje. ele caía Seria hoje... bom pro Flamengo. Ele O gato cairia fogueteiro, hoje, os caras iam que colocar... tem um currículo limitado, Isso. que tem currículo limitado, que ganhou apenas um campeonato mineiro, que não engana argentinos, não engana europeu, continua enganando brasileiros. Olha o que ele está fazendo no Flamengo. Cairia hoje, sim. Cairia hoje, né, Miriam? com certeza. O inacreditável é como um cara desse foi em 2 Copas do Mundo como treinador, né? Isso aqui é um troço... Ele foi não treinador dá- da Argentina em Não, da 18. Argentina e do Chile, isso não dá pra entender, né? Garrafa, Não tem dá uma pra cena no entender. começo do jogo que todos os jogadores do Flamengo vão abraçar Dorival. o Dorival e ele fica isolado sozinho. Se sou eu ali, eu falo, gente, olá, Mas ele eu vive tô indo assim, embora. Coutinho, ele vive Vai assim. embora, vai embora. Ele Cara, vive você não tem assim. ambiente no teu time, né? No teu clube. Mas ele é assim. Quem mas- trabalha com ele, assessores de imprensa, amigos meus, quando ele estava no Santos, Ele não, tem não dá pra interlocutor. conversar. Jogador, quer conversar com o técnico, tem que pegar a senha. Mas pra gente não perder aqui, Garrafa, o Miller fala e a Michelle Garrafa, depois sabe- dá a opinião dela sobre o pênalti ou Sabe não. o que acontece? Quero falar do Lucas, gente. Sabe o que acontece? Quando um treinador vai pro Flamengo, é o grande teste da vida dele. Ou ele é competente ou ele não é. Porque o Flamengo, na temporada, ou seja, no ano, em qualquer ano, todos os campeonatos que ele entra para disputar, ele entra com 90% de favoritismo. Pelo elenco que tem, que para mim é o melhor da Sul-América. Agora, é claro que na praticidade é totalmente diferente. Então, o Sampaoli, assim como o Paulo Souza, assim como o Domenech, etc., ele está provando que ele é um treinador muito incompetente, porque ele não faz o time do Flamengo jogar com toda aquela qualidade, Tatá, com toda aquela qualidade que tem, ele não consegue fazer o time do Flamengo jogar. Então, ele é incompetente. Chile, coloca mais uma vez o lance, eu quero a opinião da Michelle. Não sei se vai dar unanimidade, porque todo mundo disse não ao pênalti marcado pelo Flamengo contra o São Paulo. Terminou agora no Maracanã, o Zé Paz está lá no Maracanã. O Zé Paz está lá no Maracanã, vai ouvir o Dorival, se o Rames vem para a coletiva, se o Lucas vem para a coletiva, você vai ouvir aqui no Mesa Redonda. Michelle, eu quero aí, ó, sua avaliação. A avaliação feminina, ela tem peso 2, Michelle. A minha avaliação é o seguinte, alguém falou que ele tinha que cair na área e ele caiu, porque não consigo enxergar absolutamente nada lá. Olha, nem em câmera lenta dá para enxergar nada. uma Então, dividida. é bem duvidoso Ô, Gafa, esse trânsito, você já esse percebeu? pênalti. Você já percebeu que quando o Rafael Claus está apitando jogos de Paulistão, de Campeonato Brasileiro, etc., você pode ver que ele deixa o jogo correr muito. Sabe por quê? Por quê? Porque ele foi um ex-jogador. Então Ele gosta, Não, né? é que ele sabe. É, o bom ele é sabe isso. o contato, A ele dinâmica entende. do jogo, né, Exatamente, Miller? ele entende a dinâmica do jogo de um boleiro. Por isso que ele deixa correr o jogo constantemente. Gente, é unânime, é unânime. E pra quem gosta do futebol, não tem como marcar um pênalti desse. E E era- penalidade máxima, Garrafa. É quando tem muita certeza. E outra Pênalti, coisa, o jogador de defesa exatamente. trocando Era um gol por resultado, uma gente, falta. era um resultado pro São Paulo. Imagina o São Paulo, o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco, misturar com esse São Paulo. O Corinthians vem de um 3-1 em cima do Coritiba, invencibilidade do Lucha. O Dorival leva um time reserva, Tatá, ele leva um time reserva pro Rio. Pois é. Né? Pois E é. ganha, tava ganhando, ia trazer essa vitória com o gol do Lucas, que foi contratado para jogar contra o Corinthians do Chico Lang. Seria um resultado maravilhoso, não que implique, né, no jogo de quarta-feira. E queria que vocês falassem sobre o Lucas, daquilo que vocês viram já em 2 partidas. Já fez gol, poxa. Já fez gol, fez um pênalti também, Michel. Pô, jogou até os 30 do segundo tempo, quase, Sim, né? sim. Mas que E da diferença. estreia do Rames, tem. O pessoal tá perguntando Então o eu que queria tu que achou vocês da estreia do Rames. avaliassem Lucas e Rames. E o Lucas chega, obviamente,
o São Paulo tirar uma diferença que é a do Corinthians. Pois é, ele vai ser titular absoluto do São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Luciano que se prepare porque o banco o espera, com certeza absoluta. É banco? Jogar... Ah, claro. Para ele é. Para esse jogo tá suspenso o Luciano. Exato, Sim. mas para a sequência ele vai ser titular, ele é um jogador absolutamente fora do padrão. O que ele fez no Maracanã é o que os atacantes brasileiros deixaram de fazer há algum tempo. Agora, o que pouca gente sabe aqui é que Lucas foi um dia o nosso panelinha de miojo. Como é que O é? que é isso? Eu não vou explicar mais nada. Ah, não. Lucas foi um dia o panelinha de miojo. O Zé Paz está lá. Se ele achar que tem que perguntar para o Lucas por que ele é o panelinha de miojo, ele conta a história. Essa aí só eu sei. Mas Aliás, se- eu e mais um. Você tá de brincadeira. Não, Então não, daqui a pouco, não vou se é só o Tatá que sabe essa história do Lucas de E mais panelinha. um. E ele, óbvio, né? Ele e mais um. Então só. você segura aí que o Tatá vai contar daqui a Tata, pouco. eu trabalho com a Fabiola Hyper, não se conta a fofoca pela metade. mesmo, Tem que contar. Tá bom, deixa Ah, eu mas abrir uma você rápida. segura bastante. Segura, Já, segura. já. Mas, ó, o Garrafa, em cima do que você falou e o Tata falou, e eu concordo, tem uma outra coisa. Vou falar do Lucas rapidamente, mas 2 pontos a menos que o São Paulo, o Miller também falou isso, pode fazer uma diferença muito grande. Pro campeonato, Se o São sim. Paulo vem para brigar com o Botafogo depois, porque muita gente acredita que o Botafogo possa cair, e está surpreendendo, mas 2 pontos. E um campeonato que o segundo e o sexto tem uma diferença de São 2, 3 Paulo pontos. iria para 30. O Então. São Paulo iria para 30 Postava contra no Flamengo. 31 com o Flamengo. Bragantino, que é o Flamengo. sexto. Então, E do Flamengo. E do Flamengo. do segundo ao sexto, a diferença é muito pequena. No final do campeonato, 2 pontos pode te jogar, inclusive, para uma área fora da Libertadores ou numa outra situação de Libertadores, não na fase de grupos. Então, 2 pontos podem fazer muita diferença. O campeonato tá super embolado, exceto pelo Botafogo lá em cima. E né? o Lucas, Tá baita a tabela contratação, achatada. tá num outro nível. Muda muito o patamar do São Paulo pro jogo contra o Corinthians, que é o que importa na quarta-feira. A torcida corintiana hoje na Arena, o Silvestre tá lá e daqui a pouco a gente vai falar, tava gritando, é quarta-feira, é quarta-feira, é quarta-feira. Eu tava lá. Eu gritei também, é quarta-feira, baixinho, assim, eu gritei. Você tava lá também, Tatá? Eu tava, Você fui gritou no a jogo. quarta-feira também? Não, eu não. Eu tava em- gritou. Não gritei. Não gritou. Mas eu tava lá. O que eu- muda, Miller, Gotino, o que muda, eleva de patamar para esse jogo onde o São Paulo precisa de pelo menos 1 gol de diferença ou 2 para eliminar o Corinthians direto. Com 1 gol de diferença, ele leva a decisão aos pênaltis. Eu acho que os dois estão bem nesse momento, né? O São Paulo tem um conjunto muito bom, bem treinado. O São Paulo é muito bem treinado pelo Dorival Júnior. E o Corinthians está numa fase maravilhosa que o Luxemburgo conseguiu reverter a situação lá depois que ele assumiu o time no lugar do Cuca. Por isso que eu acredito que é um clássico sem prognóstico. Porque o Corinthians tem a vantagem do empate, mas o São Paulo tem a vantagem de jogar em casa. E é uma pressão muito grande, porque o São Paulo faz aquele fuzuê pelo meio, vem mais um cara para jogar pelo meio, que é o Lucas. Então eu acho que é um jogo onde tudo pode acontecer, mas vai ser pressão para cima do Corinthians, sem dúvida alguma. Miller, Lucas, o quanto eleva? E aí a palavra de quem esteve lá dentro. Não, ele leva e muito, né? Até porque nosso futebol brasileiro é muito pobre, né? De jogadores assim como o Lucas, né? Então, ele na individualidade, como eu disse, ele tem um poder do improviso naquela região ali, naquela faixa perto da área ali, Gotino. O jogador tem que improvisar. E o Lucas sabe muito bem fazer isso. Haja visto o gol que ele fez hoje. Então, como ele tem essa individualidade que é próprio dele, ele com certeza ele vai dar muito trabalho para o Corinthians na quarta-feira e é um jogador decisivo, né? Apesar que ele não é um artilheiro, mas nessa individualidade aí, com certeza, a diferença é muito grande em relação aos outros atacantes do São Paulo, em especial o Elton Rato, que entrou hoje, estava no banco, David, Juan, etc. Quer dizer, eles não têm essa individualidade. O Luciano não tem individualidade. O time do São Paulo não é de longa, já te falei, é de curta. E ele, nessa... E para um jogo desse tamanho, a individualidade conta demais, com certeza, né, gente? até porque o Corinthians com certeza virá... Agora, ele por dentro ou por fora? O Lucas tem essa característica. O Luciano não joga, provavelmente ele pode entrar no lugar do Luciano. O que vocês pensam? É um Lucas pro jogo contra o Corinthians, que é o que realmente tem de objetivo na próxima semana. Ele vai jogar Vocês acham eu que é acho mais que ele- pelo eu acho que ele lado? vai de O ponta Dorival vai direita. gostar mais pelo lado, mais pelo meio? Onde seria Eu acho, melhor que o ele, São eu Paulo? acho que ele vai de ponta direita, com movimentação, lógico. E o São Paulo acaba tendo um combinado muito interessante. O arco e a flecha. Lá atrás, na época em que o Miller jogava no São Paulo, era o Raí lançando para o Miller. O arco e a flecha. Agora é Rames Rodrigues e Lucas. Se o Rames tiver condição para jogar 45 minutos, que comece armando no meio campo, com o Lucas fazendo a diferença. Mas na sabe o que frente. acontece? Essa pergunta que você está fazendo aí, a Sei. resposta o Lucas acabou de dar. Hein? O Lucas acabou de dar essa resposta para você. E como é que ele fez o gol? Ele fez por dentro. É por dentro, Tatá? Não, mas só que, Pois é. perdão,
Perdão, Tatá. Não, vai. Só que começa-se por fora. Começa por Isso, fora, isso, fecha. mas tem liberdade para fechar. Mas quando é. você começa por dentro, aí ele vai ter mais dificuldade, porque o Vanderlei vai preencher o meio campo. Se ele começa por fora e faz como ele fez contra o Flamengo hoje, e entra na diagonal e individualiza, aí beleza. Pois é, em relação à quarta-feira, é um jogo. Vai chegar a hora própria da gente falar do jogo, é um jogo absolutamente complicado para ambos. Agora, o Lucas, em qualquer das funções das 3 do ataque, ele vai criar problema. Se ele começar do lado direito, como disse o Alexandre, ele vai criar problema porque o Corinthians não tem lateral. Nenhum, nem o titular e nem o reserva, e pouco importa qual é dos dois que eu tô falando. Aliás, por falar em lateral, deixa eu voltar ao Maracanã. Primeiro tá causando estranheza a demora do Dorival. Será que o Dorival tá tomando muita água, José Paz, para poder digerir esse empate, né? Que era para ser uma vitória, porque o Gotino lembrou bem, essa vitória ia fazer e vai fazer uma diferença muito grande para o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. Então eu queria que você falasse sobre essa demora do Dorival, que não me parece normal, e também sobre o Caio Paulista. Caio Paulista está fora do clássico da próxima quarta-feira, José? Essa é a tendência, né, Garrafa? Ele teve um estiramento na coxa aí na penúltima partida do São Paulo, né? Partida contra o São Lourenço válida pela Copa Sul-Americana, então bem provavelmente não vai jogar esse jogo contra o Corinthians. Vou pedir pro Braguinha mostrar para você. Cuidado aí, Braguinha, ó. Tava dando uns probleminhas aqui no nosso áudio, porque é muito cabo, é cabo pra tudo quanto é lado aqui na sala de coletiva. Para você que não conhece uma sala de entrevistas coletivas, é isso, é cabo pra tudo quanto é lá, testa microfone para lá, testa microfone para cá, mas aparentemente temos aí o problema resolvido. Vamos dar uma passeadinha aqui, ó. Vem cá, Braguinha. Vou conversar com o Serginho aqui, ó, Sérgio Lobo. Será que pode dar uma palavrinha para nós aqui, rapidinho? Estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda, tudo bem? Pessoal discutindo bastante Rames Rodrigues. Você gostou da estreia dele? O que você achou também do Lucas? O Lucas jogou muita bola. Além do gol, jogou muito bem hoje. Do Rames, eu acho que, enfim, além da minutagem não ter sido no gol, entrou ali no meio do segundo tempo, eu acho que ainda pegando, né, um pouquinho de ritmo, falta ainda, acho que o Dorival vai colocar ele aos poucos. Em relação ao Lucas, para mim, ele foi o melhor jogador do São Paulo. Pelo que eu vi ele hoje, atuando do meio para frente, foi o que teve a atuação melhor. Aí o Pato, para mim, ficou devendo. O Pato tá devendo já há um tempinho, né? Inclusive o Pato saiu com uma bolsa de gelo no joelho, daqui a pouco a gente vai checar a informação, o que aconteceu com o Pato. Só para finalizar aqui com o Serginho, jornalista importante, TV Globo, muita história, deixa eu te perguntar aqui, Rames tem que ser titular contra o Corinthians? O Brasil? Acho que ainda não. Acho que ele pode entrar durante o jogo, que nem ele entrou hoje. Mas como titular, eu acho que nem o Dorival pensa nisso. Eu acho que também não pensa nisso não, acho que vai no banco, depois entra no decorrer da partida, ó, o Dorival vai passar por esta porta aqui, ó, tem como mostrar, não pode invadir ali, viu, Brasil, senão a gente vai ser expulso do Maracanã, mas olha só, coletiva visitante, estamos esperando o homem aqui, viu, Anuar aí da assessoria de imprensa aí do São Paulo, estamos esperando o homem aqui, ao vivo no Mesa Redonda, daqui a pouquinho, ó, sentar nesta cadeira, tudo preparadinho, ó, cadeira confortável aqui pro homem, hein, estamos esperando o Dorival Júnior, e lá atrás não para de chegar gente, mostra lá, Braguinha, não para de chegar gente aqui para esperar o Dorival Júnior e nada do homem, mas daqui a pouquinho ele está aqui e a gente vai passear daqui a pouquinho também, viu? Espera que você está acompanhando Mesa Redonda, a gente vai passear na calçada da fama do Maracanã, tem muita coisa bacana por aqui, mas isso é assunto para daqui a pouco. Por enquanto fiquem com imagens aí da cadeira vazia, daqui a pouco o Dorival pinga aqui no Maracanã, viu, Garrafa? Você está me ouvindo, José? Só para saber se você tem aí o meu retorno aí. Eu quero saber, se você estiver me ouvindo, que você me responda aí se o Wellington é praticamente já confirmado aí que sem o Caio Paulista deve ser o titular. Ele jogou hoje. Não tem outro. Não tem outro. É o Wellington pro jogo, José? Exatamente isso. É o Wellington, não tem outro ali para aquela função. O Caio Paulista, ele é até um atacante de origem, né? Jogou no Fluminense aqui recentemente. Mas agora sem a opção do Caio Paulista, muito provavelmente o Wellington joga. Ele já substituiu o Caio Paulista na partida contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana quando o Caio se machuca. Agora o Wellington deve assumir aí essa condição de titular. Não tem muita outra opção. Ou tem e o Dorival vai surpreender todo mundo. Mas a tendência é o Wellington ali na matinha, viu, Garrafa? O Zé, só um minutinho, Silvestre. O Zé tá lá no Maracanã. Ele tá lá no Maracanã aguardando o Dorival. Onde o São Paulo foi roubado hoje. Deixa eu dar uma boa noite já estamos com o sinal ok. Vamos com a Mestre Caverna, né? Estamos falando sobre vários assuntos. Vamos para a Mestre Caverna com o mestre Alberto Helena Júnior, enquanto o Dorival não chega, para a gente falar muito desse clássico. Mestre, no seu boa noite, já queria que o senhor falasse da ausência do Caio Paulista e o Wellington titular para quarta-feira. Mestre Caverna é de uma elegância, é livro, a sabedoria toda por ali. Boa noite, mestre. Boa noite. O São Paulo é
sem o Lucas e sem o Rames Rodrigues. Será absolutamente outro com os dois. O São Paulo vai subir de patamar. Os dois já deram sinal disso no jogo de hoje, inclusive, quando o São Paulo empatou com seu time misto, com o Flamengo lá no Maracanã, o Flamengo completinho, ou completo segundo a cabeça do São Paulo, né? Que ele, em 31 jogos, ele mudou o time 31 vezes. Quer dizer, está conseguindo destruir o que era aquele Flamengo maravilhoso, né? Dos tempos do Jorge Jesus. E também do Dorival Júnior recentemente, né? O ano passado. Acho que o São Paulo não merecia ter perdido esse jogo, embora não tivesse feito uma grande exibição. Mas com esses dois, o São Paulo vai começar a melhorar muito no sentido técnico e tático, porque eles oferecem alternativas para o treinador, principalmente o Lucas, que é o único driblador que esse time tem, né? E o Rames Rodrigues é o único armador que o São Paulo tem. Então, caiu a sopa no mel. É isso que a gente está aguardando lá no Maracanã, onde está o José Paes, para que ele ouça, né, o técnico Dorival Júnior, para que ele faça uma avaliação da estreia do Rames. Eu entendo, os colegas também, me parece que todo mundo entende que o Rames é para entrar durante o jogo, mas vamos aguardar o Dorival, que está lá no Maracanã com o José Paes. O Silvestre já começaria jogando com ele, mas eu quero... Jogador desse nível, já começa jogando, tá de brincadeira. Mas eu queria saber de você também do Caio Paulista. Gente, o Caio Paulista com o Rogério Ceni estava quase de saída do São Paulo. Aí chega o Dorival, ele resgata o Luan, que estava lá com contrato para renovar, mas não estava nem sendo relacionado. É verdade que o Juan não está jogando agora, mas trouxe o Juan para o grupo. E aí ele recupera o Caio Paulista, uma peça importantíssima. A válvula de escape do lado esquerdo. Que o São Paulo perde para o jogo de quarta-feira. Então, estamos aguardando o Dorival, com o Zé Paes lá no Maracanã. Vamos falar de Corinthians. Vai ter quem é melhor. Tem muita coisa. Tem a história do miojo na panelinha com o Tatá. Sobre o Lucas. Olha o que o Tatá, o nosso convidado, trouxe. Miojo na panelinha. Eu não faço a mínima ideia. Panelinha de miojo. Panelinha de miojo. Ô, Silvestre, e para vocês também já estendendo o debate aí, sem Caio Paulista. Se ganha com o Lucas, perde o quanto também com o Caio e a entrada do Wellington? O Caio Paulista começou atrapalhado no São Paulo, depois ele encontrou um caminho ali pelo lado esquerdo e estava sendo um dos jogadores mais importantes. O São Paulo perde muito com a saída dele. O Caio Paulista não irá enfrentar o Corinthians. Quem vai jogar é o Wellington, que hoje deixou o Maracanã com cãibras, então não está tão bem preparado fisicamente, esse moleque novinho tendo cãibra, mas ficou muito tempo aí em fase de transição, de lesão, etc e tal. E o Patrick, que seria uma outra opção de lateral esquerdo do elenco, está machucado com lesão no ligamento do tornozelo. Me preocupa o lado esquerdo do São Paulo. Gente, à vontade para falar dessa ausência. É o mesmo problema que eu estava falando do Corinthians, né? O Corinthians também não tem lateral, né? Nem o Fábio e nem o Bidu. Os dois hoje, o Bidu no segundo tempo ainda um pouquinho melhor. Nem o Fábio, Tatá? Não, foi muito mal, foi muito mal. Infelizmente foi mal. Fagner foi mal. Então só completando do Lucas. Pelo lado direito ele arruma problema, pelo lado esquerdo ele arruma problema, mas ele arruma mais problema para o Corinthians do que para o São Paulo, porque ele vai impedir que o Fagner vá à frente por conta desse problema que você acabou de colocar do lateral esquerdo do São Paulo, que não tem. E pelo centro, pelo meio da zaga, ele faz um estrago. O Corinthians vai ter que armar um esquema especial para marcá-lo com um dos caras do meio campo. Não me surpreenderia em ver o Vanderlei escalar Moscardo. E vamos parar de chamar o cara de Moscardo, né? Chama o cara de Mosca, pô, tão mais fácil, né? Mosca, Fausto e Maicon. Alguém vai ter esse Mosca aí. Hoje eu não jogo Dorival, nada. Hoje não jogo nada, mas hoje foi pra testar. Alguém vai ter que pegar o Lucas de perto. O Zé tá chamando porque o Dorival, ao vivo lá no Maracanã com o José Paes. Zé Paes vai começar a coletiva do técnico de São Paulo. Vamos acompanhar. Da coletiva, estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda, estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda com Osmar Garrafa da TV Gazeta. Eu queria saber a tua análise da partida, o que você achou do pênalti que foi marcado ali para o Flamengo no finalzinho, e também da estreia do Rames. Como é que você viu a estreia dele aqui no Maracanã com a camisa do São Paulo, se você projeta um Rames já titular na partida contra o Corinthians? Dorival, obrigado. Bom, uma partida, acredito eu, jogada, um primeiro tempo que nós tivemos um pouco mais de posse, com o jogo mais equilibrado. No segundo tempo, o Flamengo adianta a sua marcação, com a entrada do Gerson e do Everton, passaram a jogar pressionando um pouco mais a nossa saída de bola.
A partir daí nós tínhamos uma situação preparada, tivemos 3 oportunidades para que pudéssemos definirmos o jogo. O Flamengo naturalmente prevaleceu um pouco mais na segunda etapa, mas foi um jogo muito disputado, com uma equipe que não vinha atuando. Eu fico muito feliz porque mesmo assim nós tivemos uma organização muito boa ao longo dos 90 minutos, mesmo enfrentando uma das melhores equipes do país, jogando com personalidade, querendo o resultado, buscando a todo momento. Eu acho que foi um jogo interessante da nossa parte. Vamos com calma em relação ao Rames, aos poucos ele vai se integrando, ele vai também alcançando as suas melhores condições. E o pênalti, né? Isso daí eu não vou falar porque infelizmente nós temos deixado muitos pontos aí ao longo da competição e talvez não seja nem o pênalti o fator principal, mas a condução é que para mim é o que vem acontecendo e prejudicando demais aquilo que a nossa equipe vem produzindo. Talvez se não fosse assim nós poderíamos ter tido aí pelo menos uns 8 ou 9 pontos a mais além daquilo que nós temos nesse momento. Oi, Dorival, tudo bem? Boa noite, David Sharp, da Antenados da Jogada, prazer em revê-lo. Boa noite. Impossível não comentar aquela cena antes do jogo, dos jogadores do Flamengo fazendo fila para ir te cumprimentar, te abraçar. Queria que você comentasse sobre isso, o quanto você é querido no Flamengo. E outra pergunta sobre o seu estilo. Eu te considero um grande treinador, você sabe disso. Mas assim, hoje em dia se fala muito na modernização do futebol, na parte científica do futebol. E ano passado, com seus 2 títulos no Flamengo, muita gente falou, o Dorival faz o feijão com arroz. Eu queria que o senhor comentasse isso também, porque é muito difícil, né, hoje as pessoas fazerem, os técnicos, os treinadores fazerem o feijão com arroz, que muitas vezes é o que mais dá certo, incluindo essa parte agora do Flamengo, com vários treinadores, 7 treinadores, em menos de 3 anos e sempre com todos joga um futebol várias vezes muito apático, né? Tem essa semelhança aí. Primeiro que para mim é uma satisfação você poder ter voltado a um clube como o Flamengo pela 3ª vez, ajudado na reestruturação de uma equipe que naquele momento não vinha passando por vivendo um bom momento, uma boa situação, redundância, né? Naquele momento, vivendo um bom momento, mas basicamente tentando mostrar o que vinha acontecendo naquela ocasião. Eu acho que nós ajudamos para que apaziguássemos toda aquela situação, mostrássemos e apresentássemos um caminho aos jogadores, caminho esse que, coincidentemente, ninguém esperava, ninguém imaginava, porque muitos que passaram diziam que seria muito difícil jogar da forma como nós jogamos, e principalmente tendo 2 atacantes como Pedro e Gabriel juntos. E eu dizia que não, que aquilo seria totalmente viável, porque eu acreditava na forma de jogar. E não foi pela lesão, infelizmente, acontecida na primeira partida que eu aqui estive, do Bruno Henrique, que já tinha sido também, como o próprio Gabriel, meu jogador no Santos, e com o qual eu já conhecia suas características, a forma de atuar, tudo. Eu vim com isso na cabeça, que para mim a equipe do Flamengo jogaria assim, de uma forma um pouco diferente. Arriscaria, sim, talvez arriscaria, mas eu tinha uma condição em que eu pudesse organizar, segurando um dos laterais, teoricamente como terceiro homem, e liberando um pouco mais os homens de meio para criarem. Eu acho que as coisas aconteceram. Se é feijão com arroz, olha, eu continuo então acreditando que esse feijão com arroz é um pouco diferente. Talvez um dia eles conheçam aí fora o que é você fazer um feijão com arroz, que nós só temos talvez aqui no nosso país. Então, a gente poderia aprender a fazer um feijão com arroz bem feito, ele dá resultados e ele é muito saudável. Com relação aos demais, eu acho que nós temos que respeitar, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma forma de atuar, cada um tem um processo a desenvolver, uns demandam um pouco mais de tempo, outros
outros um pouco menos. Eu acho que isso tudo é você acreditar nos profissionais que aí estão e continuar trabalhando para que esse caminho seja novamente um caminho de vitórias, conquistas e grandes resultados, porque essa equipe merece isso, essa torcida é fantástica. E eu só tenho a agradecer os momentos que passei. Hoje eu estou no São Paulo, graças a Deus fui muito bem recebido. Estou muito satisfeito com tudo que vem acontecendo. Tivemos também uma mudança grande na equipe, aproveitando bastante do trabalho que foi deixado pelo Rogério e colocando as condições que nós apresentamos aos jogadores. Eles também, como foi aqui com o elenco do Flamengo, acreditaram e graças a Deus as coisas estão começando a acontecer. Hoje uma equipe totalmente diferente do que talvez muitos imaginassem e a equipe dá uma ótima resposta, jogando com organização, coordenada e até em muitos momentos conseguindo envolver uma equipe das qualidades do Flamengo. Oi, professor. Prazer em revê-lo também. Queria saber, vou fazer para você duas perguntas, tá? Primeiro sobre o Lucas, e aproveitando até esse gancho do feijão com arroz, eu acho, e percebi até que falei com o colega, que foi para mim o melhor jogador do seu time, porque ele, além do feijão com arroz, ele te dá fritas, uma carnezinha, né? Ele é um jogador, tecnicamente, que realmente ele é diferenciado. Deu para perceber isso hoje, inclusive pela movimentação que ele te dá, com as opções, as variantes que o Lucas te dá quando ele está em campo. E eu queria saber como é que você pensa ele nessa estrutura. Foi a primeira vez que ele saiu hoje como titular da tua equipe. Ele vai responder sobre o Lucas. É que a imprensa flamenguista lá, os caras estão com a saudade dele. Vamos ver ele falando sobre o Lucas. Vamos lá, Dorival. Que te deu um título da Copa do Brasil aqui, neste mês do Maracanã. E boa pergunta ainda. Tá lá, Dorival, volta pelo amor de Deus. Gente, enquanto... Dorival tá ao vivo. Parado, mas ele tá mexendo. Vamos voltar lá, o Dorival vai falar sobre o Lucas. Olha lá, vai coitado. falar sobre o Lucas, vamos ouvir. Quase dormiu, Dorival. Tem que fazer o feijão com arroz e quem faz a diferença, quem tempera tudo isso são os jogadores dentro de campo. Eu sempre disse em todas as equipes que eu passei, você tem que criar possibilidades da sua equipe chegar até o último terço do campo, até a frente da área adversária. A partir dali você tem que ter movimentos combinados e treinados, porém, quem faz a diferença são as individualidades, quem faz a diferença é o improviso, quem faz a diferença é a genialidade. Eu acho que isso é que tem que complementar o trabalho de uma equipe estando à frente do seu grupo. Você proporciona, você propõe, jogadores aceitam, desenvolvem e alcançam resultados. Tem momentos assim que não tem preço você ter a receptividade que eu tive, tudo que eu ouço nas ruas, em todas as partes do Brasil em relação ao trabalho que aqui foi deixado, e em outras equipes também que nós passamos. Eu acho que cada uma com as suas peculiaridades, com as suas características próprias, porém em cada uma delas, até porque você voltar 3 vezes para uma equipe como o Flamengo, 2 vezes para uma equipe como o Vasco, 2 vezes ao Santos, a segunda vez pelo São Paulo, outras equipes que já sondaram a possibilidade de um retorno, isso daí é sinal de que alguma coisa foi deixada em todas elas. Por isso que eu fico muito feliz com o andamento e o segmento da minha carreira. Eu acho que é muito difícil você trabalhar durante 20 anos ininterruptos praticamente. Eu parei 5 deles, entre uma saída e outra, mas sempre trabalhando em equipe de alto nível e lutando aí por conquistas importantes. Eu acho que para mim não tem preço isso. O Dorival continua respondendo lá, a gente vai continuar acompanhando o Dorival. Porque o negócio, os caras não vão deixar o Dorival sair. Eles querem mandar o Sampaoli embora e fica Dorival. Gente, há uma unanimidade aí de que Rames, pelo que disse o Dorival lá atrás, Rames, muita calma nessa hora. Pode deixar o Dorival dividido comigo aí. Sim. Deixa o Dorival aqui. Fica aqui, Dorival. Muita calma não. Põe pra jogar. Se dá pra jogar, põe pra jogar. Eu senti que o Dorival falou, muita calma com o Rames deve ser banco. É isso que eu senti? Vocês também ou não? Também, óbvio. Eu acho que é banco, Agora, você reparou que ele falou uma coisa? Quando um integrante da comissão técnica do Palmeiras falou condicionado, a imprensa toda, as mídias sociais... olha o que ele falou. Hoje o Dorival foi lá e falou, essa condição... Como é que fez a imprensa, ô Gotino?
Ele falou que tá condicionado. O Silvestre fez assim? Não. A imprensa somos nós, Gotino. O integrante... Eu acho que as mídias sociais fazem mais barulho. Curiosamente somos nós. As mídias sociais. Ele falou que tá condicionado. Aí o Dorival, ele vem com uma embalagem toda, né? Olha, veja bem, eu não comento, mas o que eu acho estranho é essa condição. O que ele tá querendo dizer? É isso. O que ele está querendo dizer? E ele disse que já perdeu vários pontos no campeonato por causa dessa condição. Ele falou a mesma coisa que o integrante da comissão técnica do Abel, gente. Tá Pelo certo, amor de Deus. tá aí o nosso Gotino. Daqui a pouco vamos falar do Palmeiras também, Gotinão. Vamos falar. Mas o Gotino tá certo, ele tem que falar, tem que colocar a boca no trombone. Ô Tatá. Manda. Ele fala sobre individualidade do Lucas, eu quero ouvir o Miller. O Miller dava o spoiler ali. É a individualidade, né? Quem que ele falou que tá com cãibra e que não vai jogar a próxima partida? Eu não percebi. Não vai jogar a próxima partida o Caio, mas com cãibra o Wellington. O Wellington foi o Wellington tem que se recuperar. Jogou hoje, saiu com cãibras, mas deve ser o lateral Mauro, esquerdo. O Mauro Gon, deve ser Gonçalves, ele fala aqui no Twitter assim, nunca vi um jogador com cãibra não jogar a próxima partida, né, Miller? Já tirou da minha boca. Você, como um cara experiente, não deve falar uma coisa dessa? Não, eu dei uma... Não. Boa, Miller! Vai, pelo amor de Deus, Não, pô. tem nada a ver, cara. Cãibra, ele saiu com cãibra, mas vai jogar quarta-feira. Se você falar, ele saiu com cãibra e vai jogar quarta-feira... Só tem um lateral pra jogar. É o Wellington, isso. porque os outros estão machucados. E no jogo de hoje, ele que vem de lesão, sentiu cãibras no segundo tempo. Que é normal, tá sem ritmo de jogo. Tudo bem, mas é preocupante, ou não é? Cãibra é preocupante? Não, pro outro, não sei se ele tiver de novo cãibra. Quarta-feira, 10 horas da noite? Não sei. O metabolismo dele tá lá no céu. Cãibra. Não, pelo amor de Deus. Silvestre de raiz a Nutella. Silvestre de raiz a Nutella. Volta com o Dorival. Volta com o Dorival no Maracanã. Segura, Silvestre. Eu volto com o Dorival no Maracanã. Não deixamos de prepará-los aí para um confronto dificílimo que definirá uma possível ida ou não às finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Enfrentar o Corinthians sempre é um momento único e, mais uma vez, uma oportunidade como essa. Eu me lembro que quando fui cumprimentar o Gil, o Fagner e o Carlos, eles falaram, poxa vida, mais uma vez nós estamos aqui um contra o outro. Eu falei, porra, isso é um prazer, porque poucas equipes conseguem vivenciar dois momentos como esse em tão pouco tempo. Boa noite, professor Dorival, Bruno Castanho, TV. Você falou hoje da sua equipe, uma equipe totalmente diferente que vem jogando, e em várias transições poderia ter tratado o jogo ali, fazendo 2-0 e conseguir sair com a vitória. E já, eu podia comentar um pouco sobre isso também, já na quarta. Volta comigo, deixa o Dorival lá, o Dorival continua respondendo, o Zé Paz está lá. Gente, o Dorival já deu um spoiler sobre o jogo do Corinthians, é o seguinte, a pergunta é clara e objetiva, a gente vai entrar. Quais são os coelhos na cartola que o Dorival pode tirar para a próxima quarta-feira? Mas não tem coelho, muito menos cartola. Sabe por quê, o Garrafa? O Lucas não pode ser um coelho da cartola? Mas o Lucas, quem não sabe que ele vai jogar? É isso. Lógico que ele vai jogar. Então, a dúvida é o colombiano. Não estou falando de dúvida. Estou falando o seguinte. Quando eu estou usando o termo coelhos dentro da cartola, os caras que podem decidir fazer a diferença. Então, Lucas. Quais são esses coelhos? O Lucas na individualidade, como Só eu já tinha o Lucas, falado aqui. olhando pro time. E ele me ouviu e falou de novo, o Dorival, na individualidade. Agora, na criação, tem que ser o colombiano. Caleri não pode ser um coelho na cartola, gente? Sim, na bola aérea, dentro da área. Aí são outras coisas. É isso que eu quero saber. A bola tem que chegar com qualidade de aérea. Isso é uma outra coisa. Agora, o Lucas na individualidade, o colombiano, o Rames, que seja, ele no passar a bola, porque ele tem muita qualidade, como eu disse o Silvestre, eu concordo com ele, tem que entrar jogando. Hein? Mais algum coelho aí nessa cartola que pode fazer a diferença? Arboleda na defesa. Agora tem um detalhe. Por que? Tem um detalhe. Tô falando com o cara que vai decidir o jogo, Mas o Arboleda não pode decidir o jogo na defesa? Rasgando. Você já tá desesperado. Gotino, ele tá desesperado. O Silvestre tá apelando pro Arboleda pra decidir, Gotino. Posso fazer uma pergunta pro Miller? Pode, deve. Miller, eu acho que é o jogador mais inteligente que eu vi jogar. Inteligentíssimo. Obrigado. Inteligentíssimo. O cara não sabia pra onde ele ia. Inclusive, eu vi vocês outro dia mostrando como é que saía no pivô ali. Eu vi vocês. Foi semana passada. Seguinte, o que eu queria saber, Miller, você conhece o Luxemburgo, você foi campeão com ele várias vezes. O Luxemburgo gosta de jogar nessa condição? Ele vai jogar na retranca para explorar o contra-ataque? Ou ele vai jogar de igual para igual? O Morumbi vai estar lotado, a torcida de São Paulo lota o Morumbi até jogo que não está valendo nada. Imagina esse, como é que vai estar. Já deve estar esgotado o ingresso.
O Luxemburgo, ele sabe trabalhar legal nessa condição? Ele gosta disso? Parou. Você vai responder na hora do Corinthians. Segura que esse o Gotinão é repórter, meu amigo. É raiz, já deu no meio. Não perde a origem. Não perde a origem. Eu quero saber se o Vanderlei vai esperar porque tem a vantagem. E em cima dessa vantagem que o Gotino levantou e o que o Miller vai responder, daqui a pouco a gente vai vir com o Corinthians. Ô Tatá, qual é o tamanho da vantagem do Corinthians? O São Paulo está muito em desvantagem? Tem favorito, não tem? Já é a hora? Não, eu quero saber se o São Paulo. Eu quero saber se o São Paulo tem a vantagem Olha, difícil. Eu penso como o Silvestre. Eu acho que tem que colocar o Rames Rodrigues desde o início. Se for para 40, 45, 38, o que for, tem que pôr para jogar para arrebentar com o Corinthians. Por quê? Porque o Rames, o Lucas e o Caleri, do outro lado, não tem nada igual a isso. Pode pegar o time do Corinthians, não tem isso do outro lado. O Renato Augusto o Renato e o Rojas, que a gente não Augusto. sabe se vai jogar, mas que é o um Rojas ótimo hoje menino. entrou 5 minutos, mas não é Então. hora de Corinthians ainda. Então esses 3 caras têm que largar jogando, e se largar jogando, o São Paulo é favorito ao jogo. Ao jogo. Calma lá, que daqui a pouco nós vamos falar do jogo completo. Vai entrar no jogo. Favorito ao jogo é o São Paulo na quarta-feira. O Silvestre não vou mais perguntar, porque ele falou que o Arboleda é o coelho da cartola do Dorival, o cara que vai decidir. O Silvestre chamava o Maicon de God of Zaga. Você tem que perdoar Ô Gotino, ele. quais são os coelhos que estão dentro da cartola do Dorival para o jogo? Entendam coelhos como os caras que podem decidir, fazer com que essa vantagem, que hoje é de 1 gol para o Corinthians, ela suma. Quais são esses coelhos, Gotino? Eu acho que é o jogo por dentro. Aquele toque de bola que o Luciano faz muito bem. O Luciano é um jogador, um dos mais chatos que eu conheço. A torcida do São Paulo adora, mas jogar contra ele é difícil. Ele não vai jogar. Então o Lucas vai fazer essa função, como vocês disseram. Vem por fora, entra e vai tentar enrolar ali a zaga do Corinthians. Eu acho que o grande trunfo do São Paulo é tentar envolver essas jogadas pelo meio aí. Deixa eu voltar para o Rio de Janeiro para saber se o pessoal lá conseguiu convencer o Dorival de largar o São Paulo e voltar para o Flamengo, porque a coletiva está nesse ritmo. Aí a gente sabe que os caras estão, pelo amor de Deus, Dorival, Dorival, volta pro Flamengo, Dorival. Os caras estão desesperados lá. Ô Zé Paz, vamos ver o Dorival mais um pouquinho. Neoquímica. Eu acho que só com o apoio maciço do nosso torcedor e com a força que nós tivemos em campo para que possamos superar um adversário tão difícil, tão complicado e com tanta história vivenciada pelas duas equipes. Boa noite, Dorival. Queria que você falasse especificamente sobre a ausência do Caio, né, e a escalação do Wellington, uma agressiva, o último terço, né? O São Paulo teve bons avanços no primeiro tempo ali, na dobra ofensiva, na Wesley e Juan. O Flamengo com muita dificuldade de defender aqui do lado direito. Um pouco sobre a partida dele, a combinação com o Juan também. Eu acho que nós tivemos assim, boas combinações, nós induzíamos o jogo para um determinado lado do campo, limpávamos o lado oposto, conseguíamos boas viradas, encontrávamos um bom caminho, até para 2 contra 1. Poderíamos talvez ter tido um aproveitamento um pouco melhor nas ultrapassagens e nas jogadas de fundo para que pudéssemos ter conclusões mais claras. Foi uma pena isso, porque em outro aspecto nós tivemos uma troca de passes muito boa, uma aproximação da maioria dos nossos jogadores, sempre setorizando o campo, procurando tentar com posse envolver a equipe do Flamengo, que não é fácil de ser envolvida. E mesmo assim, eu acho que com pouco tempo de trabalho com essa equipe, especificamente com essa equipe, mesmo assim nós encontramos aí bons caminhos e eu fiquei muito feliz com o que eu vi, porque eu vi uma equipe muito organizada, naturalmente sofrendo um pouquinho no segundo tempo, mas em compensação, tendo um jogo de transição que também poderia ter nos favorecido se tivéssemos um pouquinho mais de cuidados e de sorte nos momentos de conclusões. Boa noite, professor Dorival Júnior. Prazer falar com o senhor. Jonathan Santos, do canal TV Esporte. Falando do clima do Flamengo, que não é dos melhores desde a saída do senhor como técnico. E como o senhor vê esse momento do clube, já que o senhor conhece bastante o elenco, o ambiente lá no Ninho do Urubu? Difícil eu falar alguma coisa, desculpem, mas tem um profissional lá do outro lado, tem pessoas que eu tenho um carinho muito especial. Pode voltar. Como é que eles estão lá, Tatá? Senhor Jesus, por favor, me ajuda no dia dos O pais. Miller querem levar nosso técnico. Não. Os carioca querem levar o nosso técnico. Não, agora não, pelo amor de Deus. Miller, eles têm impressionante. Agora, gente, esse Dorival, estamos ao vivo na coletiva do Dorival, que é parte da coletiva, falando do jogo
contra o Corinthians, que a gente tá Que é abordando. a menor parte, né? 4%. Mas lá os caras querem quando você vai voltar pro Flamengo. E a pergunta é, o que o Dorival, que é o técnico atual campeão da Libertadores, ele é o atual técnico campeão da Copa do Brasil, levou um pé dos fundilhos lá no Flamengo, né? Acabou. Quando termina a coletiva nesse momento, o Zé continua lá, eu vou voltar com o Zé. Isso. Vou voltar com o Zé. O que o Dorival pode, em termos de capacidade, surpreender o Luxemburgo? Mas eu vou estender a pergunta para vocês, já colocando o Luxemburgo, porque a gente já está indo para o Corinthians também. Quem pode mais surpreender quem? E eu vou fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte, que o Vanderlei, o Dorival... Gente, eles cercaram o Dorival Júnior. Vamos lá, mostra lá, imagens lá, cercando o Dorival. Cercaram Pararam, todos os jornalistas. a imprensa do Flamengo quer tirar o Dorival de São Paulo. Tem Tem uma Zé... imagem? Vamos ver, olha lá. Olha lá. Tirando foto. Tirando foto. Dorival, Professor, tirado. volta, pelo amor de Deus. Dorival. Os jogadores, os Gente, jornalistas. eles fizeram uma roda. Rodinha, O foto, selfie. Foi uma das José maiores Paz, olha a injustiças. selfie. Foi, total. O Zé Paz mandou aqui todos Que uma legal roda. saber que ele é querido Que desse legal. jeito. Que legal. Olha lá, Alex. Imagina o super seu, olha lá. querido. Vamos ver onde é que vai. Olha lá. Olha lá. Isso é os jornalistas lá do Dorival, Rio de entre Janeiro. aspas, assediado pela crônica no Rio de Janeiro. Jornalistas legal. estão com saudade. Olha lá, o pessoal do Flamengo. Do São Paulo, a Olha cara lá, dele. O menino camisa da do Flamengo, do lado do Dorival, olha lá. É isso aí, ó. Aí, muito obrigado, professor. Volta pra cá. Vem pra cá, Ô, professor. Rafa, e dizem que até o Rogério Ceni é muito querido lá em relação ao atual técnico. Ele não larga o Dorival. O Dorival tem jogo quarta-feira. Na saída do São Paulo. Largaram o Dorival. Gente, então só pra retomar aqui. Zé, segura aí, Zé. Você volta aí do Maracanã. O Dorival vai tirar o São Paulo da fila na Copa do Brasil, ganhando do Flamengo na final. Ganhando do Flamengo na final. Perfeito, pra gente não perder o calma, raciocínio. O Dorival, vocês viram aí o que é o Dorival no momento. Era o técnico badalado a ser o técnico da seleção brasileira. Isso aí. O Vanderlei, há 3 meses, quando veio pro Corinthians, exceção feita, o Miller aqui no Mesa, a gente entendia que era uma ótima contratação do Corinthians. Eu também, viu? Michele, Eu por também. toda a história que o Vanderlei tem. E Eu muita também. gente, não, etarismo. O Vanderlei tá ultrapassado. O Vanderlei tá fora Eu sou de time questão Vanderlei. e tal. E aí o Vanderlei leva o Corinthians pro último jogo contra o São Paulo com uma vantagem. Imagine se não é, nos últimos anos, o jogo mais importante da vida do Vanderlei. E Miller, você conhece o Vanderlei, como ninguém. O que o Vanderlei deve estar preparando para esse jogo, com tudo que ele passou, com tudo que ele apanhou. Então, qual é a grande surpresa que o Vanderlei vai trabalhar para esse jogo? Ele vai consumir esse jogo, com certeza, na minha opinião, até quarta-feira, que era a opinião de vocês. E o Dorival com todo o talento. O Dorival é um técnico que está na crista da onda. Quem pode mais aí se equipar, uma surpresa, aquilo que alguém pode fazer e surpreender o outro na próxima quarta-feira? E eu volto para o Maracanã com o Zé já. Olha, respondendo a pergunta do Gotino, né? O Vanderlei, quarta-feira que vem lá no Morumbi, para você esperar e sair no contra-ataque, você tem que ter esse jogador de velocidade lá na frente. E ele tem. Em especial Wesley, Yuri Alberto, né? E o Watson. Esses 3 terminaram o jogo de hoje, do Corinthians. Tá assistindo o jogo. E fizeram um belo gol de contra-ataque. Por quê? Porque no contra-ataque, o Wesley, na individualidade, ele é bom jogador também. Sim. O Watson fez um grande segundo tempo, na minha opinião. Então, Vou entrar lá no jogo do Corinthians. Então, para ele surpreender o Dorival... Por tudo que ele passou, Miller. O Vanderlei levou porrada pra cacete, gente. Exatamente. Porque é ultrapassado, porque tinha que se aposentar. E o cara, ele leva o Corinthians, querendo ou não, nas quartas de final da Sul-Americana. E tudo isso trocando pneu com o carro andando. Tá na semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians, se ganhar do Grêmio, já começa a mirar um G6, que é o jogo que o Corinthians tem a menos. Não se fala mais de rebaixamento. Eles chegaram, o Vanderlei... Imagina como é que ele tá pra esse jogo, pra enfrentar o Dorival. Vanderlei e Dorival chegaram em situações bem parecidas, né? Sim. São Paulo desfigurado emocionalmente, assim como o Corinthians, não só emocionalmente, mas também tecnicamente, taticamente, o Corinthians estava uma terra arrasada. O Vanderlei chega, é obrigado, pela circunstância, colocar a garotada, começa no dia a dia conhecer os jogadores, porque não conhecia muitos garotos lá, né? Com exceção dos medalhões. E aí ele ajusta, arruma o time. Hoje o Corinthians tem uma cara. Miller, Hoje o Corinthians tem identidade. Me desculpa, só um instante, atenção. O Lucas vai agora no Mesa Redonda participar do Mesa Redonda. Por isso eu interrompi o Miller, porque o Miller não se interrompe à toa. Né? O Miller tem muita sabedoria, sabe o que tá falando. Não é? Então a gente pede só um instante pro Miller, pros nossos convidados. Lucas lá se o Wellington vai estar com cãibra ainda. O Zé deve ter conversado com o Lucas. Ô Zé,
lá no Maracanã. Zé tá lá no Maracanã. Mesa Redonda tá mergulhando você na decisão da próxima quarta-feira. Zé, você conversou com o Lucas, José Paes? Conversei, consegui pegar o homem estava saindo aqui já para o busão do São Paulo voltando em voo fretado hoje aí para a capital paulista, e eu peguei o Lucas e perguntei aí em relação àquela história aí do Tatá, hein? Vamos escutar o que o Lucas disse aqui na zona mista do Maracanã? Vamos ver. Ele tem com você, você lembra? Linha de miojo. Você não lembra? Cara, Seu apelido, alguma coisa assim? Ele falou lá. Não, mas eu gosto bastante de miojo e inclusive faz tempo que eu não como. Tô seguindo uma dieta aí rígida tem um tempo, mas se for isso daí, hoje depois do jogo, depois de ter corrido bastante, dá pra comer um miojinho, mas manda um abraço pra ele aí e tudo de bom. Deu pra acompanhar o Tottenham hoje? Então tá aí, ele não lembrou muito bem aí da história, mas deu pra puxar lá da memória, né? A gente tá sendo retirado aqui aos poucos da onde a gente tava no Maracanã, fechar o estádio, aquela coisa toda. Mostra aqui pra galera do Mesa Redonda, viu, Braguinha, a loja oficial aqui do Maracanã. O Maracanã hoje ele é operado aí pelo Flamengo, também pelo Fluminense, são os dois grandes times do Rio aí que cuidam do Maracanã. E claro, em dia de jogo do Flamengo tem muita camisa do Flamengo, muita coisa do Flamengo, produtos, artigos, vestimenta, enfim. E a gente vai deixando aos pouquinhos aqui o estádio de jornalista Mário Filho com toda a imprensa. Olha só, galera saindo por aqui também, ó, de mais um portão. O pessoal do staff, né, Garrafa? Todo mundo deixando o Maracanã aos poucos. Lá ao fundo, ó, dá pra mostrar lá um busão. Lá, Braguinha, ó, param os busões por aí, todo mundo deixando aos pouquinhos aqui o estádio do Maracanã. E um depoimento bem bacana que eu vou passar pra você, viu, Garrafa? Vocês estavam vendo a galera cercar ali o Dorival Júnior no final da entrevista coletiva. O pessoal, Garrafa, olha só, a tônica da conversa era a seguinte, eu peguei aqui, ó, escutei eles falando, era a seguinte: que saudade, Dorival, que a gente tá de você, viu? Volta, pelo amor de Deus. A palavra saudade foi muito usada pelos jornalistas ali com o Dorival, viu, Garrafa? Devolvo pra você aí. Devolve, mas segura no Maracanã. Você vai fechar o Maracanã. Mesa Redonda vai fechar o Maracanã. Já pagaram a luz da loja. O Zé vai dormir no Maracanã. Miller, concluindo. Vai dormir no Maracanã. Hoje eu não tô de repórter. Hoje eu não tô de repórter, Tatá. Vamos lá, Miller. Você tá os falando... dois treinadores, o Vanderlei e o Dorival, não? Eles ajustaram os seus times, né? São Paulo é muito inferior tecnicamente, né? Até então, não tinha chegado o Lucas, não tinha chegado o Ramos Rodrigues. E o Dorival já... na estreia, ganhou contra o América no Morumbi e teve uma sequência de 3, 4 vitórias seguidas, junto com o Sul-Americano. Então, hoje o São Paulo é um time que tem uma cara, assim como o Corinthians. Eu acredito que numa decisão, Gotino, a individualidade faz a diferença, né? Como diz na gíria da bola, o São Paulo tem 3 bolas resolve hoje. Lucas, Éder, Caleri e o Ramos Rodrigues. E o Corinthians, pelo menos, tem 2 bolas resolve, que é o Renato Augusto, que todo mundo sabe que é a prima dona da festa do Corinthians, e o Wesley, que entrou muito bem hoje, porque na individualidade ele é bom, ele é objetivo. E o Rojas, se jogasse, entrar. O Rojas também, esse eu moleque não abriria mão. Nós vamos falar do Corinthians, tecnicamente controla a ansiedade, Então, Silvio. eu acho que essas individualidades, é a individualidade que vai decidir o jogo. Chegando. Ô, Gotino, fala um pouquinho desse duelo dos dois treinadores. Então, um dos melhores técnicos do Brasil, e o Vanderlei, que tem um currículo sensacional, que está, no meu entendimento, fazendo um baita trabalho no Corinthians. Quero você, o Tatá, o Silvério, daqui a pouco vou jogar o mestre, volto com o Zé lá, tem muito de Corinthians ainda, gente. Então, eu fiz essa pergunta para o Miller exatamente pensando nisso. O Luxemburgo não tem esse costume de jogar atrás esperando, porque ele sempre dirigiu grandes clubes e ele sempre comanda o placar. Quem gosta de jogar assim, por exemplo, Filipão. Se o Filipão vai para um jogo desse com uma vantagem, ele põe 2 ônibus ali na frente da área, vai jogar por uma bola e vai sofrer o jogo todo, mas pensa em conseguir um resultado. O Luxemburgo, eu não estou me recordando bem ele jogando dessa maneira. Não, eu vou te recordar. Então, ele aprendeu a jogar dessa maneira. Se ele aprendeu... Só ver o jogo do Neu e os Old Boys, o que ele fez. Ele deu a bola para o adversário. Então, se ele aprendeu a jogar assim, ele vai poder dificultar para o São Paulo, porque o São Paulo vai vir com uma atmosfera que vai envolver todo mundo. Os caras vão fazer corredor, a chegada dos jogadores, os caras vão fazer... Vai ter tudo isso lá, vai ser loucura. Vai ser uma loucura. Então os caras vão envolver o Corinthians nessa história no Morumbi e os caras gostam de jogar assim. O São Paulo tá voltando a brigar lá em cima, por isso deu essa confusão hoje na arbitragem com o Flamengo. Então você começa a brigar lá em cima, vão tirar uns pontinhos, você vai reclamar. Então a questão é essa. Eu acho que o São Paulo tem vantagem mesmo sem ter o placar favorável.
Porque vai jogar em casa, vai tentar envolver. Desculpa, Gotino. Tatá, você em 1998, decisão do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, no Morumbi, né? Estávamos atrás do gol. Você estava trabalhando aonde? Estávamos atrás do gol. Eu na Rádio K. Na Rádio K, do Cajuru. É isso. Tá, eu lá pela Rádio Globo. Estávamos atrás do gol. O Corinthians tinha vencido o primeiro jogo. Decisão, gente, decisão do Campeonato Paulista. Olha a história, o tamanho da grandeza desse São Paulo e Corinthians. Tá? O Corinthians vence o primeiro jogo por 2-1, é isso? Isso. 2-1? Isso. Aí pro jogo da volta, né, o Cinho Batista, técnico de São Paulo, né? Quem aparece pra decisão? Pro último jogo, pra jogar uma partida. 98. Quem? Apenas o Raí. Raí. Apenas o Raí. O Raí veio pra decisão. Olha o tamanho, gente. A gente vai falar do Corinthians já misturado com esse São Paulo. Veja na história, o São Paulo traz o Raí para ganhar um título em cima do Corinthians. E não faz diferente no meu entendimento quando ele traz o Lucas e o Rames Rodrigues para esse segundo jogo. São situações parecidas. Vamos relembrar 90... O Raí é mais arriscado ainda, porque desceu do avião, colocou a camisa e jogou. Esse ainda teve tempo de treinar. Eles ainda treinaram um pouquinho. Então, olha só, o peso de Corinthians e São Paulo e Corinthians. O nosso time, o time da Michele, a Michele monopolizou todo mundo. Gente, precisamos falar desse jogo e tal, e vai, e pega, e puxa do arquivo. Olha só esse Corinthians e São Paulo como aperitivo. Aperitivo pra você aí em casa. E aí a gente vai vir com o jogo do Corinthians ainda. Tem quem é melhor, velho. Não é possível. Vamos lá ver como é que foi 98. O São Paulo traz o Raí. O São Paulo traz... É rapidinho, mas olha só. São Paulo traz o Raí pra ser campeão em cima do Corinthians. E olha só quem tava em campo, na tela. Se tem uma coisa na qual absolutamente todo São Paulino pode se apegar antes do majestoso decisivo da próxima quarta-feira, essa coisa, meus queridos, minhas queridas, é exatamente a história que eu vou contar pra vocês agora. Era uma vez a grande final do Campeonato Paulista de 1998. Depois de perder por 2-1 o jogo da ida pro Corinthians, ou seja, olha a coincidência, o mesmíssimo placar da primeira partida das semis da Copa do Brasil, agora de 2023. O São Paulo encarou o timão de Vanderlei Luxemburgo, ó, a coincidência aí de novo, com sangue no zóio no jogo 2 e com a estreia de um jogador, mas um jogador que seria fundamental pro título daquele estadual, o Rei Raí. Graças a uma brechinha no regulamento, graças ao fim do contrato do Raí com o Paris Saint-Germain da França e graças também a... não sei, ao inexplicável, o Raí voltou para o São Paulo dias antes daquela final, fez só 2 treinos aqui no Brasil e foi titular absoluto da equipe do técnico Nelsinho Batista na vaga de um ainda jovenzinho atacante Dodô. Usando a camisa 23 e não a icônica 10 eternizada por ele, o Raí fez 1-0 pro tricolor de cabeça, logo na sequência de um toque pelo alto do atacante França. Depois, o Raí retribuiu o presente e deixou o França na medida para fazer o segundo do São Paulo. O terceiro, marcado de novo pelo França, não teve a participação do principal nome daquela finalíssima, mas foi essencial para a vitória por 3-1 e para o título, já que o Corinthians tinha feito um golaço com o Didi. Nos últimos 12 dias, né, eu tive uma homenagem, no último jogo de despedida no Parque dos Príncipes, depois eu tive o último jogo campeão da Copa da França, agora vim para cá campeão aqui. O coração tá testado já. Pro duelo da próxima quarta contra o Corinthians no Morumbi, tendo que reverter também um 2-1, tudo praticamente igualzinho àquele jogo de 98, a diretoria do São Paulo resolveu então entrar no embalo e ativar o modo 1998 de coincidência. E na falta de uma nova peça que possa mudar o panorama de mais um majestoso histórico, o tricolor contratou logo dois caras de peso para tentar corrigir a rota diante não só do timão, mas da própria temporada. O colombiano Rames Rodrigues e o brasileiríssimo Lucas Moura foram contratados e podem ter uma noite de Raí, por que não, no super clássico que vem por aí. Eu quero ganhar tudo, então todos os jogos para mim são muito importantes, não só Copa do Brasil, sino todos os jogos que eu possa jogar. Com a minha chegada, com a chegada do Rames, acho que com certeza o time fica mais forte.
Mas acho que o favoritismo é do Corinthians ainda, porque eles estão na frente, eles têm a vantagem e a gente tem que sair pro jogo, a gente tem que buscar fazer um gol para pelo menos empatar. E aí, Garrafa, você acredita em final feliz de novo pro São Paulo nessa história? Ou você acha que o conto de fadas tricolor dessa vez terá o lado alvinegro da força se dando melhor? Diz aí, mesa redonda! Ah, o senhor tá aí no Rio de Janeiro. Coloca o Zé Paz na tela. Vem fazer pergunta dura. Põe o Zé Paz aí. Você tá aí no Maracanã, hein? Tá chovendo aí, Zé? Tá chovendo aí, José, no Maracanã? Tá chovendo aqui, vem cá. Não pode molhar o equipamento, mas o Zé Paz pode. Eu vou na chuva ali, ó. Eu vou passar aqui, ó. Eu vou mostrar a chuva carioca pra você aqui, Osmar Garrafa. Olha só, essa chuva aqui é abençoada, rapaz. Tá chovendo, mostra lá, ó. Olha um tanto de água que tá caindo aqui. Não pode passar, meu amor, pode passar. O pessoal do staff deixando aqui o Maracanã. Nós aqui, Garrafa. Já fecharam o Maracanã, não tem ninguém mais lá quase no estacionamento. Mostra lá, Braga. Eu tô pisando numa poça aqui que eu não sei a qualidade dessa água. E, ó, fecharam ali, mano. Fecharam a poça. Você não queria que fechasse, Garrafa? O Maracanã fecharam. E aí, ó, ficamos aqui, fechamos o Maraca. O busão do São Paulo acabou de sair. O nosso hotel é atrás daquele F ali, ó. Dá pra mostrar o F lá, ô Braguinha? E agora o microfone dele. Ele tá falando do hotel, já quer ir pro hotel, vai esperar. Vai esperar. Vingança do Garrafa hoje, Zé Paz na chuva. Vou transferir a pergunta que o Zé fez pra vocês, não é? Tá. E aí, o São Paulo vai repetir. Você gosta, né, Tatá? Eu gosto. Você que sacaneia o cara e eu que gosto. Zé Paz Tá é irmão. legal. O negócio é o seguinte, gente, o São Paulo repete o que aconteceu em 98? Tomara que não. Tomara que não. Por quê? Porque o São Paulo é campeão e depois o Corinthians embala 2 brasileiros na sequência, 98 e 99. Melhor não, pro palmeirense é melhor não entrar essa coincidência não. Porque o Corinthians ganha depois o bi brasileiro, 98 e 99. Sim. Depois de perder esse Paulista. É isso aí. Cruzeiro e Atlético, exato. Olha, é o seguinte, é difícil, um jogo como vai ser o jogo de quarta-feira, é difícil que aconteça uma goleada como foi naquele dia. Nós estávamos atrás do gol, né? Foi um dia absolutamente fora de propósito, o Corinthians não jogou nada naquele dia, parecia que nem era decisão de campeonato. O jogo de quarta-feira é muito, mas muito igual. Mas eu repito, Rames, Lucas e Caleri é mais artilharia com respeito ao Miller, é mais artilharia do que só Renato Augusto. O resto é molecada, o Yuri Alberto um pouco desconexo. Nós vamos falar do jogo. Não é assim, o São Paulo é favorito ao jogo. Eu repito. Silvestre, você como repórter, sabe que o repórter chama tem prioridade. Sei. O Zé não quer ir embora pro hotel, não. O Zé quer trabalhar na tela Maracanã. Você já foi repórter, agora tá Vamos lá, ao sacaneando vivo os Maracanã. atuais, né? Mesa redonda tá lá, sentindo o cheiro do São Paulo. Pois não, Zé? Ó. Aí, ó, o pessoal, todo mundo esperando aí o Uber, o busão, o carro de aplicativo. Olha lá. Ninguém sabe como é que vai voltar pra cá. Eu não sei como é que eu vou voltar pro hotel ainda, né? Você não quer falar de hotel? Eu não sei como que eu vou voltar ainda, Garrafa. Vai dormir porque não aí. para de chover, nós estamos com o equipamento aqui. E não trouxemos guarda-chuva, viu, Garrafa? Porque a gente falou, estamos no Rio. É sol, é praia. Então aí ficamos sem guarda-chuva, ficamos presos aqui no Maracanã. Vamos ver como é que vai sair toda essa situação. O pessoal tá deixando aqui o Maracanã por uma outra saída ali, ó. Um último repórter gravando ali o seu boletim. O repórter sempre fica, né, Osmar? O repórter você conhece, né? O repórter, ele fica até ele conseguir tudo, até trazer tudo, até gastar tudo para trazer a melhor informação para todo mundo que está acompanhando aí o Mesa Redonda. Então a gente está por aqui, viu, Garrafa? Sempre à sua disposição, meu querido. E você é dos bons, José. Você sabe que eu sou seu fã. Gente, o fator campo. O Corinthians está pedindo passagem aqui para entrar no Mesa. Pra gente falar desse Corinthians. Falamos muito e estamos falando ainda do São Paulo. O fator campo, Morumbi, que tem abraçado, o Silvestre sabe como é isso. O Miller também. Nossos convidados, não diferente. Silvestre, a torcida do São Paulo vem abraçando o São Paulo há muito tempo. Como nunca, né? na história do São Paulo. Mas a gente sabe que futebol São Paulo tem que fazer. O impacto, de repente, não sai o gol. Aquilo que pode ser uma euforia, pode reverter contra. Você conhece melhor do que ninguém a torcida do São Paulo, A torcida do São Paulo, parte dela, a terceira maior do país, está sendo forjada no pior momento da história do São Paulo. Essa nova geração que está chegando e enchendo o Morumbi junto com a antiga geração, com a geração que viveu os anos de ouro. E o clima, a atmosfera do Morumbi, o Miller já esteve no campo tantas vezes e tem ido também. Tá maravilhoso. A torcida tá carregando, é clichê, mas está sendo o 12º jogador. Lamento o jogo às 7h30, porque durante o primeiro tempo o estádio não vai estar lotado.
A torcida vai estar entrando até o intervalo do jogo. É uma sacanagem mesmo, isso é Isso complicado. tira Agora eu não entendo. Isso Agora tira eu não a entendo. concentração da torcida e do time. O jogo 9h30 é tarde e 7h30 é muito cedo. Exatamente. Tem que ser 8, 8h30, 9. Rodrigo, eu tô sentindo você meio áspero com o jogo de quarta-feira. Não. Seria 9h30, o palmeirense um pouco é o- incomodado? Me parece. Doeu Não sei se- muito ser eliminado 9h30 dentro do Allianz Parque? 9h30 é um horário Doeu absurdo. muito. 9h30 é um horário Eu sinto absurdo. o Todo senhor mundo reclama. com Pô, problema 7h30 é um baita anti-São horário. Paulo. 7h30 é um baita horário. Acabou 9h30, o cara vai comer um lanchinho, chega em casa, vai pro berço e acorda no outro dia pra ir trabalhar. Baita horário. A torcida vai fazer... Agora é o seguinte, então deixa eu fazer o meio termo aqui, né, Miller? Por que os dois jogos são 9h30? Corinthians, São Boa Paulo pergunta. e Corinthians para São Gostaria Paulo, de saber. Flamengo e Grêmio pro Rio ou pro resto do Brasil. Já da Horário à detentora dos parte direitos. e a torcida do São Paulo tem que papel nesse jogo? Importantíssimo. Imagina, a torcida do São Paulo está fazendo maior média do que a torcida do Corinthians. Média que eu falo é de público, até porque o estádio cabe mais gente, mas isso nunca quis dizer nada. 8 Agora vezes quer. no ano, mais de 50 mil A pessoas. torcida do São Paulo tem feito um trabalho espetacular e vai empurrar o São Paulo e o Corinthians vai sentir isso dentro do Morumbi. Por isso eu repito, para o jogo, o São Paulo é favorito. Também concordo, São Paulo é favorito dentro do Morumbi, até porque é uma decisão, né? A torcida do São Paulo sempre tem apoiado, né? E quarta-feira não será diferente. 15 dias atrás já esgotaram todos os ingressos praticamente. Mas eu acredito que o favoritismo do São Paulo é muito grande. O São Paulo dificilmente passa em branco numa partida. Sempre faz gols, né? Miller é favorito. Para o jogo. Para a classificação, Tatá? O Corinthians, nos pênaltis. Tá, na sequência eu quero então Michele, Miller, Silvestre, se o Zé tiver condição no Rio de Janeiro e o mestre também, vou colocar na tela como foi a vitória corintiana hoje. O Corinthians adversário do São Paulo. Tem quem é melhor, Corinthians e São Paulo, e ainda falta o Silvestre, o Miller, a Michele e o mestre falar quem é favorito. Vamos ver como é que foi a vitória do invicto Corinthians na tela. Teria o Coringão entrado em campo nesse domingo em Itaquera, pensando no majestoso de quarta no Morumbi? Contra um Coritiba enterrado na zona do rebaixamento, o Timão, com o Z4 no calcanhar, veio para o jogo com força quase máxima. Liderada por Renato Augusto, o mais lúcido do primeiro tempo. Adson, Yuri Alberto e companhia até que tentaram abrir o placar. O Coxa, pouco criativo, de escanteio foi para a rede, com a ajuda do zagueirão Murilo. Renato, por um Gabriel, não empatou logo em seguida. Quando Murilo, em tarde infeliz, vacilou para valer, lá estava o gigante para salvar a pele do parceiro e a pátria alvinegra. Nos acréscimos, Fagner cobrou essa falta e nem voltou do vestiário para a segunda etapa. Ele, o Fábio Santos e o Moscardo foram poupados por Luxemburgo no intervalo, de olho na semi da Copa do Brasil diante do São Paulo. E com sangue novo, o Corinthians retornou com a corda toda. O bom e velho Gil empatou aos 6. Yuri Alberto virou aos 8. Até que Cássio pegou mais uma daquelas batatas quentes. Aí o Wesley soltou a bomba, o canhão, e acertou na mosca. 3-1 Mosqueteiro. Aos 25, Renato Augusto saiu para estar 0 bala na quarta-feira que vem. O Cássio novamente fez o que está acostumado há anos, aos domingos, às quartas. Maicon obrigou o goleirão do Coritiba a dar uma de Cássio. Depois foi a trave mesmo que espalmou por ele na finalização do Gil. E o tal do Rojas, o novo camisa 10 do Timão, que andava machucado, entrou no finalzinho da partida, lá para os 35, para pegar um pouco de ritmo, quem sabe para a decisão desse meio de semana. Vitória corintiana na Arena, 3 pontinhos na conta, respiro no Brasileirão, confiança lá em cima. Agora é recuperar o fôlego e se preparar para o grande, enorme clássico contra o Tricolor, fora de casa, mata-mata que vale vaga.
na final da Copa do Brasil. Mais uma vitória para o Corinthians, liberando o José Paz. Opa, o Luxemburgo está na ponta da linha, os convidados vão falar aí. Quem é o favorito? A gente está fechando a nossa enquete, tem o quem é melhor, mas tem presentes para você que está em casa, nos brindando com essa maravilhosa audiência. Obrigado. Então vamos lá, presentes para você. Luva profissional, que é da Poker, a bola da Topper, ambos são aí presentes da loja Gol de Placa de Santo André, mais a camisa da Rádio Gazeta FM tamanho P, vai para o Michel Ângelo Pasti. Michel Ângelo Pasti, você tem uma semana para retirar seu presente aqui, a nossa produção vai entrar em contato com você a partir de amanhã. E a camisa do Flamengo tamanho G vai para o Jefferson Francisco de Melo. Jefferson Francisco de Melo. Bom, a corintianada tá que tá empolgada, são 11 jogos. 11 jogos sem perder. 8 vitórias, 3 empates. O Corinthians vai assim pro clássico contra o São Paulo do Miller e do Silvestre. Quem é o favorito? O Tim tá aqui feliz da vida, tá? A corintianada, aqui tá os caras, Chico Lang. Um beijão pro meu amigo Chico Lang, pra toda a rapaziada aí acompanhando o nosso Mesa Redonda. E quem tá muito feliz da vida, ele bomba nas redes sociais. Você imagina como tá o velho Mil Grau. Esse cara tá bombando. O Gotino, esse cidadão corintiano que já veio aqui no Mesa, um beijão pro velho. Ele tá bombando nas redes sociais. É um grande barato ver a reação dele acompanhando o jogo do Corinthians. O Yuri Alberto, ele chama de Pino. Cada jogador tem um apelido. Vamos ver como é que foi o velho Mil Grau hoje, depois dessa vitória que prepara o Corinthians para pegar o São Paulo? Vamos ver. Não gostando nada não. 15 minutos, time outro verde de branco, dia cinza do nada. Não, ele não está acostumado a passar para frente. Jogo sonífero. Os caras só estão pensando em quarta-feira também, porque fica só nisso. Os caras esqueceram que nós estamos na tábua da beirada. Nós estamos na tábua da beirada lá embaixo. Lá na cara. Nem Dia dos Pais é perdoado mais. Loja de enceradeira Corinthians Paulista. Promoção. Leve 3, pague 2. Não sei o que eles fazem lá. Deve ter espelho em cada quarto, que os caras só jogam pra trás. Vai! Ai! Gibson! Tá aqui. Pino ajudou, hein? Pino! Sem querer! Pino, hoje é seu dia, velho. Não precisa disso tudo, chega. Agora é bom mostrar os dentão, vambora. É a lua de mel mais precoce que tem, 30 segundos. Você e o Pino? Claro. Ah! Pacito! Nossa! Golaço! Vai ficar mascarado, mas golaço! Que caixa, hein? Quem foi? Avenida Louca. Avenida Louca, eu vou te contar um negócio. É uma tentação. Ele quer fazer um contra, ele vai fazer. Descansa, vou te dar a receita. Chá de camomila, dorme de hoje até quarta, meu irmão. Não precisa fazer nada. Só dorme, pensa. Esse um beijão aí pro velho Mil Grau, pra toda a família, obrigado, feliz Dia dos Pais. Que barato os corintianos. O Gotino também nas redes sociais, ele agita demais quando joga o Palmeiras dele. Mas eu quero ouvir o Luxemburgo para colocar os nossos convidados e comentaristas aqui para falar do jogão e pra gente ir pro quem é melhor. O Vanderlei fala desse bom momento do Corinthians, né? Agora, aqueles que criticavam, alguns já estão elogiando, Vanderlei. Não muda nada. Se nós perdermos o jogo agora, daqui a pouco as pancadas vêm tudo de novo, cara. Isso é futebol, rapaz. Eu tenho que enxergar aquilo que eu tenho que enxergar como técnico, que é a outra pessoa que eu falei. Não me interessa, até brincando com ele, que ele não conseguia ver o crescimento. Eu falei, mas não é problema meu, é problema seu. Eu consigo ver crescimento. Eu tenho que chegar aquilo que vocês não enxergam. Tem que chegar aquilo que internamente eu estou vendo com meus jogadores, aquilo que os jogadores passam para mim. Vocês não estão no meu dia a dia, vocês não são obrigados a enxergar. Vocês são obrigados a enxergar as coisas que estão acontecendo e noticiar e dar ênfase àquilo que acha que tem que ser. E eu respeito, agora eu não sou obrigado a concordar. Às vezes eu pareço que sou mal educado, não sou mal educado. Toda pergunta procede, toda resposta também procede. Eu estou enxergando coisas que eu via no momento mais difícil da gente, eu via a evolução, eu via a equipe querendo. Bom, no favorito aqui, quem já tinha respondido? Pro Tatá é o Corinthians o favorito. Aliás, que o São Paulo é favorito para o jogo, mas para a classificação é o Corinthians. O Gotino, Corinthians. Então, eu acho que eu acompanho o Tatá, acho que vai os pênaltis. O São Paulo ganha o jogo e vai para os pênaltis. Miller. Para mim, o São Paulo é favorito, 2-0 tricolor.
2-0 tricolor. 2 a 0. Michele? 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians é pênalti, não é isso? Não, 2-1 Corinthians. Da Não, 2-1 Corinthians. Corinthians é Corinthians, desculpa. Silvestre? Não tem favorito esse jogo, mas pra mim passa o São Paulo nos pênaltis. Mestre, quem passa, mestre? O senhor não tem bola de cristal. Antes que o senhor me responda, mas só uma pergunta que a produção pediu fazer pro senhor, mestre. Impossível. Depende de 4 jogadores. O Rojas, o Renato Augusto e os dois do São Paulo, o Lucas e o outro menino lá, Rames. o Rodrigues. Desse jeito, não dá para prever nada, não. Mas aqui, particularmente, um 2-2 vai bem. Tá certo. Deu Corinthians, então, é isso? É. Deu E pra Corinthians. você? E pra você? Deu... Oi? Pô, Pra Miller, mim? isso aí, aperta ele Corinthians, também, vai. nos pênaltis, Corinthians. É muito confortável Nos essa pênaltis, situação aí. Corinthians. Fica só O senhor tá querendo me distribuindo. apertar, é isso? Pô, sempre, cara. Você tá tão fofinho, inclusive. O que é isso? Ai, que é isso? Você declara momento romântico no Mesa Redonda. Tinha que... Miller, eu falo pra você. A relação tão tava fofinho. desgastada, mas ela melhorou nos últimos Pera aí, dias. temos personalidades que querem participar para falar do clássico. Quem que é? Alexandre Porpetone, o Porpeta tá com a gente? Alô, Porpeta, quem passa? Quem é favorito e por quê, Porpetone? Beleza, um abraço a todos. O meu palpite de Corinthians e São Paulo, olha, eu acho que se eu falar que vai dar Corinthians, acaba dando São Paulo. Se eu falar que vai dar São Paulo, vai acabar dando Corinthians. Parece que é de propósito, parece que os jogadores me ouvem e querem me deixar com cara de sempre ao contrário do que eu aposto. É complicado. Mas eu acho assim, ó, o Corinthians agora tá desfalcado o Roger Guedes, o São Paulo tá com novas contratações, é complicado. Ô, meu filho, ó, você vai falar logo ou não vai falar? Enche o saco, né? Corinthians e São Paulo, né? É trabalho de futebol, meu filho. Eu acho que vai dar Corinthians, porque se der empate, dá Corinthians. E se for pra pênalti, eu acho que o Cássio pega. Então, vai dar Corinthians. Quer dizer, um palpite bem idiota o seu, né? O negócio é trabalho, é futebol, meu filho. Enche o saco, vai dar São Paulo. Eu com certeza vai dar Corinthians, porque o meu projeto vai funcionar. Mais uma vez, vai funcionar o projeto. É isso aí, um grande abraço a todos vocês. Aí, Muito Porpeta, bom, obrigado aí pelo Porpeta. carinho, Porpetone. Quem é melhor vai entrar em campo. Quem é melhor, Corinthians ou São Paulo? É hora e vez do quê, diretor? É quem é melhor? Tem vinheta, é isso? Aê, rapaz do céu. Isso vai ser facinho. Não vamos perder muito tempo, né? Com todo respeito ao Rafael. Rafael, Cássio, a gente pode passar ou vou... Podemos passar, gente, ou não? Passa. Passa, Coutinho, passa, né, Miriam? Passa. Sem nenhum demérito ao Rafael. Eu falei que o São Paulo vai passar nos pênaltis, né? Então você vai de... O Alexandre Pato vai fazer um gol de cavadinha no Cássio. Já pensaram que Silvestre é sensacional? maluco. Que sensacional. E aqui uma coisa Pera, falar. você é São Paulino, São Paulino tá torcendo contra o São Paulo mesmo? É isso? Você tá Mas pera, torcendo tá contra o secando São o Paulo? tricolor? Tá secando o São Paulo, é isso? Ué, você falou que o São Paulo vai perder nos pênaltis. Ele vai fazer o Não, gol no vai ganhar, Cássio pra classificar o São Paulo. Não, você falou anteriormente Os São que Paulinos ele- estão tensos. Ué, Não vou me Você meter tá na maluco? confusão de Que São mal de Paulino. você, Miller. Não vou me meter na confusão do São Paulino. Vamos continuar o quem é melhor. Pois não, Tatá? Rafael da foto anterior, que tirou o São Paulo do título da Copa São Paulo 2007 como goleiro do Cruzeiro. Aí, ó. Pouca Então é o gente seguinte, sabe 1-0 pro Corinthians. Começou o clássico no Mesa Redonda. Quem vai vencer o clássico é Rafinha ou Fagner. Rafinha pela direita, Fagner pela direita. Eu começo com Michele Janela. É Fagner. Fagner, primeiro Fagner. voto. Miller. Atualmente o Rafinha tá melhor que o Fagner. Rafinha melhor. Gotino. Rafinha. Rafinha, 2 votos contra um do Fagner. Tata Muniz. Muito igual, né, cara? A diferença é que esse aqui jogou Copa do Mundo, Fagner. Fagner. Tá bom, empatou, peleja. 2-2. Alexandre Eu Silvestre. tô de mal do Miller, mas eu assino embaixo as palavras do craque Miller. Rafinha. Vive o melhor Mestre Alberto Helena Júnior. Rafinha ou Fagner, mestre? Rafinha. O São Paulo empata o clássico. Empate da Corinthians. São Paulo 1, Corinthians também 1. Na tela, Arboleda e Gil. Arboleda que vai salvar o São Paulo. É um coelho na cartola, mas eu começo com o Gotino. Pra você, Arboleda ou Gil? Arboleda. Arboleda, Gotino. Por quê? O Gil jogou muito bem hoje, mas eu acho que para esse jogo o Arboleda tem mais condições físicas. Nessa rodada só o Gotino teve o direito do porquê. Michele Janela. Arboleda. Arboleda Miller. Arboleda. Você sempre tem o direito do porquê. Não, porque o Arboleda é mais jovem Tá certo. e ele é mais regular que o Também Gil. acho isso. Tata Muniz. É muito igual também, Gil.
Gil. Alexandre Silvestre, o Corinthians aperta. O momento é de Arbolenda. Arbolenda, mestre Alberto Helena Júnior na sua mestre caverna. Gil. Diretor, vai me ajudando aí. Tá com o Tatá, ganhou a Arboleda. Eu vou de Arboleda, ganhou Arboleda, é isso? Ganhou Arboleda. É. Gol do São Paulo, o tricolor vira no Morumbi, no Mesa Redonda. No Gazetão, São Paulo 2-1, pra alegria do Silvestre, Beraldo e Murilo. Diretor fala no pique. Michele. Ai, Murilo. Murilo. Miller. Beraldo. Gotino. Murilo. Tatá. Murilo. Silvestre. Refinado Beraldo. Mestre. Beraldo. Murilo. Tá empatado. Deu Murilo. Ganhou Rafa Murilo. desempatou. Deu Murilo, então. Deu O Corinthians Murilo, empata o jogo. O empate é do Corinthians. Caio Paulista ou Fábio Santos. Caio Paulista não vai jogar, vai ser o Wellington, certo? Então, o Wellington, esse era o time da semana. Não, o essa Wellington é confusão. dúvida porque tá com cãibra no avião. Vamos lá. O Wellington. Mas essa vai ser boa. O Wellington ou Fábio Santos, o Silvestre? Fábio Santos. Tatá? Fábio Santos. Gotinão? Se fosse o Caio Paulista. O Wellington, eu vou de Fábio Santos. É isso aí. Miller? Nessa condição aí, Fábio Santos. Michele? Fábio Santos. Mestre? Eu vou de Fábio Santos, deu Fábio Santos, gol do Corinthians, média. o Corinthians passa à frente. Pablo Maia ou Moscardo? Michele Janela. Pablo Maia. Pablo Maia. Miller. Pablo Maia. Gotino. Pablo Maia. Silvestre. Pablo Maia. Tentei te pegar de calça curta. Tatá Muniz. O Mosca é muito menino ainda, né? Pablo Maia. Mestre. Moscardo. Tá do contra hoje, Eu né? vou com o Pablo Maia. Deu ponto pro São Paulo. Olha o tricolor. Tricolor na frente, 4-3. Agora, El Bigodão, Gabriel Neves e Maicon. Começo com Tatá Muniz. Maicon, Gabriel o Neves. placar aí, ó. Não, 3-3. Tem que virar tá lá. certinho. A 3x3, você falou 4x3. Não, Eu errei. 3x3. Que vale o placar do Que vale diretor. o GC. Que vale o Vale da diretor. palpite. Vamos lá, Tatá. Gabriel Neves ou Maicon? É bem igual, hein? Vamos? Maicon. Gotino. Eu também acho bem igual, como o Gabriel Neves joga em casa, vou de Gabriel Neves. Gabriel Neves. Maicon, Miller. Michele. Maicon. Ele Bigodon, Gabriel Neves. Eu vou de Maicon. O Gabriel tá voltando de lesão. Mestre. Gabriel Neves. Ixi, acho que empatou. Diretor, como ficou? Me Deu perdi. 4x3 de novo. O Miller voltou no Maicon. Maicon ganhou. É isso. Olha aí, diretor. Vou chamar o VAR, hein? Ponto do Corinthians. Vai anotando aí, diretor. Agora, Rames Rodrigues e Renato Augusto. Renato Augusto, caramba, claro. Aí. 2 Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo. Ah, não, mas mas ele não tá tá sem jogando condição. desde- Vambora, eu quero voto. atual. Desde Michele. não sei Sim, quando. tá certo, é o Não atual. apresenta um bom futebol desde sei lá quando. Pra mim é Renato Augusto. Michele 70% bancou de o voto. aproveitamento Renato, no Miller. Corinthians. Atualmente o Renato Augusto. Renato, né? Renato Augusto. Renato, gente. Renato. Renato. Silvestre. Renato Augusto, mas o Rames vai fazer um gol e vai ajudar o São Paulo. Mestre também concorda? Renato nesse momento, mestre, ou não? Renato Augusto. Renato. Ponto Deu Renato. pro Ponto do Corinthians. Corinthians. Corinthians 5, São Paulo 3. O Vocês Corinthians tem estão vantagem torcendo do pro empate, Corinthians hein? que eu tô sentindo Lucas isso, e hein? Matias Lucas, Rojas. Lucas, vamos Começo rápido. com Miller. Lucas. Lucas, vambora, galera. Lucas, continuar no Lucas. Tatá. Lucas Silvestre. Eu me apaixonei por esse Rojas, mas é o Lucas. É o Lucas. isso, Michele é Silvestre? Lucas. Lucas. Mestre Lucas. É Lucas, mestre. Funções distintas, mas o Lucas. Boa, mestre. Gol do São Paulo, tricolor encosta 4-5. Garrafa. Gol do São Paulo, Michel Vai, Araújo ou Garrafa. Adson. Meu Começo Deus. com Gotino. Jesus. Vai com o Miller. Começa com o Adson, Ele Miller. não vai jogar. Mas o Nestor vai jogar aí, hein? Vamos lá, gente, é o time do diretor. Tá bom. Aí, nesse caso, Michel Araújo. Michel Araújo, é o time do diretor. Michele. Ai, sei lá, nenhum dos dois. Michel Araújo. Michel Araújo, Tatá. Posso escolher o Miller? Não pode. Michel Araújo. Michel Araújo, Silvestre. Eu acho que não joga ele, mas já que o diretor escalou, Michel Araújo. Michel Araújo, deu Michel Araújo, mestre, confirma Michel Araújo ou não? Michel Araújo. Vou de Michel Araújo também. Deu São Paulo, tricolor empata. E aí? O clássico é movimentado. Agora eu quero ver. Caleri. e Yuri Alberto. Toca no Caleri que é gol. Caleri. Michele ou Yuri Toca Alberto? no Caleri que é gol. Não precisa Caleri. nem... Caleri. Não precisa nem dizer. Miller. né? Caleri. Espere a sua vez, Silvestre. Não consigo. Silvestre, É agora, Silvestre. Silvestre. A sua vez é agora. Claro que é o Caleri, né? Claro Mas que é o Caleri. bom, pô. Tatá. Caleri. Gotino Caleri. Ih. Miller Caleri. Garrafa Caleri. Mestre. Caleri. Unanimidade, hein? Caleri. Gol do São Paulo, tocou no Caleri, gol tricolor na frente no Mesa Redonda. É 6-5. Agora ou empata, atenção, hein?
Aí. Se empatar, se o Corinthians ganhar com o Vanderlei, vai dar empate e o Corinthians se classifica. Se der Dorival, o São Paulo vai Nós classificar. estamos falando de momento aqui. De momento. Agora não vem com negócio de momento. história. Olha o Tatá. Não vem com negócio de Não história. atenção. Até agora é o momento. Não Agora vai é o vir essa história. momento. Vai dormir. Eu começo com Tatá Muniz, é o momento, Tatá. Luxemburgo, óbvio, 11 jogos sem ganhar, É o sem momento, perder. você tá É o louco? momento. Silvestre. É o melhor momento da vida do Dorival Júnior. Como ele não ganha um monte de jogos aí? Você tá louco? Não. Empatou. Calma, vamos lá. O Luxemburgo é um dos maiores Calma, gênios. Mas o calma, momento calma, é Silvestre. do Dorival. Calma, Silvestre. Coração do Silvestre palpitando no quem é melhor. Tá passando mal, coitado. Gotino. Se é momento, Dorival Júnior, o melhor técnico brasileiro em atividade e só perde para o Abel. É o segundo time, na minha visão, mais bem treinado do país. 2x1 Dorival, 2x1 Dorival. Eu vou com Michele e Janela, você empata. Ai, meu Deus, eu vou votar no Luxemburgo. Lucha empatou, agora vai que tá 2x2, 2x2, vai Miller. Miller, Lucha ou Dorival, E momento. agora, Miller? Olha, é o melhor treinador que eu já trabalhei, Luxemburgo. Luxemburgo com voto do Miller. Mas é o 3x2. momento, Miller. Mestre É o Alberto. momento, Vai dormir. Miller. Mestre Alberto Helena Júnior. Poxa, meu. Mestre, Lucha ou Dorival, momento. Pelo cartel, o Luxemburgo. Mas não é pelo cartel. 4x2. No momento, Dorival. Dorival. 3x3, você que vai decidir. Eu que vou desempatar, não. Você vai desempatar. Você vai Porque desempatar. eu. Você tem que desempatar. Você tem certeza? Sai do Você mundo. vai É desempatar. o momento. É o momento. Você é puxa-saco do Luxemburgo, hein? Negativo, Momento. adoro o Dorival. 11 jogos sem perder. Você desempata. Momento. Não acontecia desde O momento. Vai 2021. pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Vai Não pro lado. acontecia nem de É 2021. São Paulo, é Corinthians, vai, Garrafa. Espetáculo. Os caras ficam loucos. Cuidado com o joelho. Vanderlei Luxemburgo! Então, Corinthians! Luxemburgo. Corinthians 6, São Paulo 6, diretor. A deu culpa é Corinthians. sua, Miller, que votou no Luxa. Olha, o Dorival é um excelente treinador. Sem Agora, dúvida que o Vanderlei... Cartão vermelho pra Michel. Sabe o que isso significa? Peraí, posso Fala, falar? Miller. Posso Pode. falar? O Vanderlei, trabalhei com ele, é meu amigo. Claro. E pra mim, de todos é que um eu trabalhei, momento. um gênio, pô. Momento, ele tá 11 jogos invicto. Bom, deu Lucha. Sabe o que isso significa, meu amigo, minha amiga, você que tá em casa? Nada. Absolutamente nada. Que é um O jogão. jogo é quarta-feira. Ô, Tata Muniz, que história é essa da panelinha de miojo do Lucas Moura? Todo mundo quer saber. Ô, Mia, é o seguinte, o Lucas e o meu ex-genro, que também é Lucas, estudavam no San Sabas, que é um colégio que tem aqui na Zona Sul de São Paulo. Aí teve um trabalho de escola onde eles simularam lá um acampamento. E no acampamento tinha lá uma mochilinha. E na mochilinha tinha a panelinha dele de miojo. Ele ficou sacaneando um menino da escola, o moleque deu uma chinela nele. Ele caiu na sala, quebrou a panelinha de miojo. Lucas E ele saiu se declarando, quebrou minha panelinha de miojo. Foi o que precisou pra molecada apelidar ele pra sempre de panelinha de miojo. Você tá com a foto aí que eu te mandei. Esse é o Tata Muniz. Eu vou pro intervalo e volto rapidamente com as informações do Palmeiras, do Reinaldo Gotino. Silvestre tem informações Palmeiras e Cruzeiro amanhã. Se liga, não sai daí. Fica com a gente. Voltamos já. Amanhã, rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras do Reinaldo Gotino em campo, Silvestre. Do técnico Abel Ferreira, o melhor treinador na atualidade no continente, que vai ter força máxima contra o Cruzeiro no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Estarei nessa ao vivo no Gazeta Esportiva acompanhando o Palmeiras, que vai praticamente, né, usar o campeonato para montar o time para embalar de vez na reta final da Libertadores, porque o Brasileirão já está na mão do Botafogo. Esse é o caminho, Gotino? Palmeiras trabalhando esse brasileiro, pensando em Libertadores como um grande favorito? Ganhou e não tem mais crise? Acabou a crise? Que o pessoal falava que tinha crise? Cadê a crise? Uma coisa boba. Essa história de, precisamos de jogador, precisamos de jogador. É óbvio que o Palmeiras precisa de jogador, precisa se reforçar. Só que as pessoas precisam entender que o Palmeiras precisa, tô falando como torcedor, o Palmeiras precisa de jogador reserva. Então, só ao falar isso já diminui e muito essa intensidade. Quer um jogador. Você vai tirar quem do time hoje? Você vai tirar o Zé Rafael, que tá jogando maravilhosa, melhor jogador em atividade hoje. Você vai tirar o Dudu, o ídolo do time. Quem você vai tirar? O Arthur? Você não vai tirar ninguém. A gente precisa de jogador reserva. Só isso já diminui essa tensão que a própria torcida coloca em cima do time, baseado, sabe em quê? Rede social. É o grande favorito com tudo que tá acontecendo? Eu acho que o Palmeiras tem grande chance porque tem um treinador que treina, não adianta só treinar, tem que treinar bem. E o Abel treina bem o Palmeiras. Gotino, obrigado a você, aos seus filhos que estão aqui, ao sobrinho. Tata Muniz, muito obrigado. Eu você que é fera. agradeço. Miller, show.
Tamo junto. Semana Gazeta Esportiva, Silvestre, Michele, nosso time, todo o time aqui, ó. Vou te pegar na saída, Miller. Toda a rapaziada, a produção, todo o nosso time, obrigado pela Eu vou ligar pro audiência. Wellington, eu vou ligar pro Wellington. Amanhã tem Gazeta Esportiva, Wellington. Michele, achei que era eu. Pô, achei que você ia pegar. Eu falei,